Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre Deep Space Nine, a melhor série de Jornada nas Estrelas. E hoje vamos falar sobre o 10º episódio da 5ª temporada, Rapture, aquele que completa a dita trilogia do emissário, que começou lá em Destiny, na 3ª temporada, depois a gente teve o Ascension na 4ª temporada, e agora aqui nessa 5ª temporada temos o Rapture. E para conversar sobre esse episódio aqui estão hoje Luiz Castanheira. Boa noite, Luiz. Olá, Mariana. Boa noite a todos. Sempre um prazer estar aqui. Alexandre Bortolucci. Olá, Ale. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente. E temos o nosso convidado especial retornando aqui ao Balde. É sempre um prazer poder conversar com ele, Salvador Nogueira. Fala, Mari, Castanha, Lê, prazer estar aqui com vocês de novo, voltando para a minha participação da temporada, dessa vez com um episódio aí espiritual. Bom, esse episódio, a história é do L.J. Strong, que é o único crédito que ele tem no IMDb, não tem nada dele, é ainda um resquício aí, digamos, dessa coisa que a gente tem desde a primeira temporada, de você ter pessoas trazendo pitch para Star Trek, especialmente aqui em Deep Space Nine, que não tinham muita ligação com a série, não eram contratados, mas que depois o episódio acaba sendo lapidado pelos roteiristas fixos. Então, no caso, o roteiro é do Hans Bengler, e ele foi dirigido pelo Jonathan West, né? Esse é o 4º episódio de 6 que o Jonathan West dirige. Acho que o mais emblemático dele é o Trials and Tribulations, que a gente falou já sobre esse episódio nessa temporada, logo no começo dela. Então, vamos ver, assim, gostaria de saber, assim, em linhas gerais, o que vocês acham desse episódio. Sei que vai ter opiniões divididas aqui, e é interessante que eu estava lendo lá na página do Jammer, que faz sempre, ele coloca lá a opinião dele, e aí o pessoal discute bastante sobre, e aí esse episódio ele é meio 880, assim, tem gente que odeia, não gosta do episódio, e é algo que a gente vê assim nesses episódios que acabam tratando do tema da religião bajoriana, e inclusive a gente teve lá na 1ª e 2ª temporada, a gente teve muito mais sobre Bajor, sobre a política de Bajor, sobre a religião, e infelizmente isso não tinha um retorno positivo, pelo menos o estúdio não achava que o pessoal não gostava muito e meio que toliu ali e falou que eles não queriam muito episódios desse estilo. Então é sorte que a gente tenha um episódio como Rapture. Então algumas pessoas não gostam, mas eu vi que bastante gente gosta. Vamos ver aqui a opinião do pessoal aqui, como é que vai ser. Salvador, em linhas gerais, o que você acha desse episódio? Bom, Mari, eu gosto do episódio, eu acho um episódio legal e eu enxergo ele metade como você descreveu aí, como de repente um terceiro ponto numa trilogia em que o Sisko vai reconhecendo o seu papel como emissário, e na verdade como o primeiro de uma série de episódios em que ele começa a ficar meio fora da casinha por intervenção dos profetas. Então a gente vai ter outros episódios mais para frente que vão ter essa carga mais pesada, de mensagens que são enviadas para ele aí de forma difícil de interpretar, e ele tem esses apagões, né, esses sumiços, essas ausências, que começam aqui nesse episódio. Então eu acho que assim, é um episódio de transição entre ele aceitar o papel dele como emissário dos profetas, que é uma coisa que é feita nessa trilogia inicial, e aqui já passa para uma segunda etapa, que é assim, como ele age em razão disso. E nesse caso, o que mais me encanta nesse episódio é o impacto que ele tem
para a continuidade da série, justamente puxando o fio da tomada com relação à entrada de Bajor na Federação e criando esse antagonismo que eu acho muito interessante, que é do Sisko se vendo como essa figura religiosa no contexto de Bajor, mas a Frota Estelar falando, esse cara, esse nosso oficial tá batendo com as 10 aqui, ele tá biruta da cabeça. E eu acho que isso é apresentado de uma forma muito bacana nesse episódio, esse conflito, que é um conflito natural entre o papel dele como emissário e o papel dele como oficial da Frota Estelar, uma coisa que ele de início rejeitava e vai aos poucos fazendo essa transição necessária e que planta sementes que vão ter repercussões muito sérias mais adiante na série. Então acho que assim, é um episódio importante. Eu não acho ele espetacular, não é uma coisa assim daquelas que você vai emoldurar e botar na parede, mas é um episódio importante e bem resolvidinho. Ele não tem grandes problemas. Eu acho que ele tem uma apresentação muito legal da Kai Wynn, por exemplo, dá um pouco mais de nuance, de tridimensionalidade para a personagem. A Kira também, a gente vê um pouco da modificação do modo de pensar da Kira desde o começo da série até aqui. Ela se reposiciona com relação à adesão à federação. E a gente tem um pouco também desse processo de adesão, que é uma coisa que, para quem é fã, é interessante ver quais são as discussões, quais são as coisas que precisam ser feitas para um planeta entrar à federação, o interesse geopolítico da própria federação de incorporar Bajor. Então, acho que tem vários elementos legais. Se tem uma coisa que me dá uma aflição danada, é o badge no lugar errado do uniforme do Sisko. Isso me dá uma angústia. Eles falam que ele não conseguia acertar direito a posição, depois eles acertam isso. É uma coisa pequeníssima, mas, puxa, me dá uma aflição danada aquele que eu falo, não é possível. Fizeram um erro tão primário, assim, de figurino ali, que não acertaram o badge. E é engraçado que esse é o primeiro episódio de Deep Space Nine que tem os novos uniformes herdados do Star Trek First Contact, do primeiro contato. E tem esse problema aí, que ainda perdura um pouquinho pelo episódio seguinte, e depois finalmente ajustam. Mas me dá uma aflição, eu confesso, é uma bobeira, mas depois que eu vi, eu não consigo desver. Mas fora isso, é um episódio bem legal, eu gosto dele. Mas parece que a roupa dele tá mal ajustada também, você não tem essa impressão? A do Sisko tá mal ajustada. Grande, eu acho que é mais baixo, a borda cinza é mais baixa do que deveria. Enfim, eu sei lá, eu sei que cria um ruído, cria um ruído meio bizonho, assim. Eu não reparei, eu sabia disso, assisti o episódio inteiro, e isso não me chamou atenção. Vocês verem, ou eu sou muito desligada, ou o meu senso de design é zero, entendeu? Porque não reparei. E olha que eu sabia disso, eu tinha lido sobre isso, falei, não, vou reparar e esqueci de reparar. Ou seja, não é algo que me incomoda, porque se saltasse aos meus olhos para falar, não, isso daí tá esquisito, mas... Não, bom pra você, porque eu não consigo desver. Não dá. Toda vez que eu assisto esse episódio, a primeira coisa que eu lembro é que eu vou olhar pro Sisko e eu vou ver o badge no lugar errado. Putz, me dá uma aflição danada. Meu Deus. E você, Ale, em linhas gerais, o que você acha desse episódio, antes da gente dissecá-lo ponto a ponto? Bom, eu entendo que esse é um episódio importante para a série, né? Ele se conecta com vários outros episódios anteriores, né? Como você já comentou aí, né? Meio que fecha uma trilogia. Foi iniciada lá na terceira temporada, mas ele tem aqui, acho que ecos desde o Emissário, Past Prologue, ali In the Hands of the Prophets, da primeira temporada. Ele tem coisas aqui que vão reverberar ainda durante a sexta, a sétima temporada, até o último episódio. Acho que foi o caminho escolhido pelos roteiristas e produtores ali, acho que agrada uma boa parte do público. Entendo aí todas as escolhas que foram feitas, enfim, as decisões criativas, mas particularmente eu não gosto, tá, dessa vertente que optaram para a série em desenvolver o arco do emissário dessa forma, né, de uma forma mais mística ali, metafísica. Eu tenho as minhas restrições a essa parte da trama, do arco de Deep Space Nine até o final. Eu realmente preferia que se tivesse tratado isso de uma forma um pouco mais convencional, vamos dizer assim. Às vezes eu tenho a impressão, né, de que as escolhas feitas, principalmente nesse episódio, pelos roteiristas, são mais por um desejo de transgredir,
os pilares da franquia, mergulhar fundo aí nessas questões religiosas, que era inédito na época. E o Aira tinha muito essa de querer transgredir, querer fazer diferente do que tinha sido feito antes. Acho que, olhando por um certo ponto de vista, é um mérito isso, mas eu confesso que isso não me agrada. Eu tenho algumas restrições em relação a essas decisões criativas. Eu não gosto, tá? Não me agrada. Tenho também alguns probleminhas aqui que tem na trama desse episódio, que eu acho que não foram bem resolvidos, mas aí a gente deixa para comentar durante aí o podcast. E você, Castanha? Esse é um daqueles que eu gostaria de ter escrito. Esse eu gosto muito mesmo. Tem cenas desse episódio que de vez em quando eu tô andando na rua, eu tô conversando com alguém, eu relembro e eu fico pensando, cara, que história legal, que episódio bacana. DS9 é uma série porreta. Eu acho que a transição ocorre no The Assignments, que eu acho que eles começam a pensar numa maneira de ter os profetas mais na linha de frente, não só numa maneira, digamos, filosófica, religiosa, mais ou menos, digamos, transversal ao tema que seria principal da Guerra Domínio, mas de alguma maneira integrá-los também até esse conflito e pelo menos fazer em paralelo e em certos momentos até em termos de interseção. Então lá a gente tinha a introdução dos Anjos Caídos, dos Wraiths. O Murilo me deu uma provocada, ele falou que devia ter uma explicação, e naquele episódio eu falei, pô, o Ron ficou expert nos Wraiths naquele episódio. Aí eu fiquei pensando, poxa, mas seria fácil o Ron ficar expert se tivesse uma pequena influência ali pro O'Brien fazer o que ele faz até o final daquele episódio. Eu fiquei pensando, falei, até que seria uma coisa fácil de resolver em termos de roteiro, se a gente tem seres tão poderosos assim. Eu costumo falar que você tem serialização em DS9 em 3 momentos. Um momento é aquele em que você tem aquelas migalhas muito bem plantadas e muito bem retomadas e organizadas, quase miraculosamente, culminando no Improbable Cause of the Dice Cast. Então, é uma coisa de estudo legal em DS9. E esse cara aqui, eu acho que faz a coisa da profecia, da antecipação, que é uma coisa também comum, a gente vê em diversas séries, desde então, desde aquela época até agora, você tem algum tipo de profecia, de uma maneira ou de outra, né? Pode ser uma profecia, pode ser uma viagem no tempo, pode ser um paradoxo, e coisas assim. Você pode mexer nessa profecia, bastante aspas, e você pode mexer nisso de inúmeras maneiras. Isso eu acho muito importante, eu acho que é legal marcar. E outra coisa é, quando eu lembro do discurso do Eddington, desde que eu vi a série pela primeira vez, eu tinha aqui no meu coração dos corações que Bajor não deveria entrar na federação. E eu acho legal eles... Aqui é natural, é meio que a trama, a gente sabe que isso não vai acontecer, ao menos aqui, e eu acho interessante que não acontece nem no decorrer da série. Isso também é uma coisa que me chama bastante atenção. De modo geral, o sentimento é esse, uma coisa que é muito importante para a série, para o que virá, para integrar esses profetas e seus inimigos milenares na trama, de modo mais paralelo, mínimo, uma forma diferente de contar histórias e uma atitude aí de fazer diferente, mas de fazer diferente de uma maneira, eu acho que autoral e de uma maneira interessante, né? Porque eu estou falando aqui do discurso do Eddington. Então, se você parar para pensar, não é uma coisa não tão correlacionável e não de maneira tão óbvia assim. Então, eu acho isso bem legal, entre outras coisas que a gente pode falar mais tarde. Eu também gosto demais desse episódio, estava revendo ele hoje, e eu acho que ele traz elementos muito interessantes. Ele tem uma questão de continuidade aqui fantástica, que ele pega elementos que a gente já viu anteriormente, ele vai ter consequências extremamente importantes, principalmente para a 6ª e para a 7ª temporada. Eu acho que eles criaram aqui uma situação para depois, que eu acho que foi muito bem pensada. Eu gosto sempre dessa conversa que a gente tem desde o primeiro episódio, né? Desde o momento em que a Caiopaka fala para o Sisko que ele é o emissário, tudo se desenvolvendo em torno disso daí. E eu acho que esse episódio aqui dá uma virada nisso, né? A gente já tinha visto, né, lá em Destiny, o Sisko descobrindo assim, o que na realidade é o papel do emissário,
Não que ele não questiona, não, será que eu sou ou não sou emissário, mas coloca uma pulga atrás da orelha dele em relação às N profecias que tem falando sobre o emissário e se ele seria ou não, e aí acontecem coisas ali que mostram que aquela profecia aconteceu e que depende de como você vai tentar explicar aquela profecia, você pode entender de uma forma ou de outra. E aí depois em Ascension a gente tem ele finalmente tendo que confrontar ali com o fato de que o que ele fugia, a coisa que ele lutava para não ser, o que ele disse que ele não era, no fim era o que ele queria. Ao final de Ascension a gente vê que ele assume esse papel do emissário, e aqui o Salvador disse muito bem que realmente aqui, o que ele vai fazer? Não, eu sou emissário, o que eu vou fazer com isso? Como que eu vou utilizar esse fato de eu ser o emissário? Que consequências isso vai ter para a missão dele como capitão e como o emissário? Então eu gosto bastante disso aqui que eles trouxeram, e eles referenciam várias coisas. Então, quando eles estão conversando no começo ali, a Dax, a Kira e o Sisko, é interessante que eles falam, finalmente esse quadro foi devolvido, porque estava lá em Cardassia. Quer dizer, Cardassia pegou um monte de coisa, pegou os orbes, pegou obras de arte, e aqui eles receberam de volta. É legal que você tem isso daí, né? O Sisko dá uma carteirada e fala, não, deixa ficar um pouquinho aqui só para eu poder apreciar antes da gente mandar para o museu. E aí eles falam sobre Ilvia, né? A província de Ilvia, que lá é onde, e depois mais para frente o Sisko fala do negócio da colheita de Caterpod, que são referências ao episódio Progress da primeira temporada. Então a gente tem um monte de referências aqui, de elementos que eles trouxeram de episódios passados, né, que é muito interessante. E eu acho que a trama é isso daí, chega essa imagem, o Sisko começa a olhá-la, e aí ele se interessa por ela, tem aquela coisa lá que a Kira desperta no Sisko uma certa curiosidade com relação à terceira profecia do Zokal, dizendo que somente alguém tocado pelos profetas é que poderia achar a cidade. Então, quer dizer, remete a Destiny, né? Temos uma profecia aqui que fala sobre o emissário. Será que é sobre o emissário? Será que eu é quem vou descobrir essa cidade? Né? E aí ele vai atrás, ele toma um choque, e isso faz com que ele comece a ter visões, que até a Kira chama, né? As visões, fala que são visões sagradas que ele teve, e a gente pode interpretar aqui como que isso se conectou aos profetas, porque até então os profetas ou se manifestavam quando você estava lá, né, no Templo Celestial, no buraco de minhoca, ou através dos orbes, né? E aí agora, de repente, o Sisko começa a ter visões. A gente não vê, né, as visões, a gente só sabe pelo que ele fala dessas visões e tal. E aí ele vai atrás de Berhala, através dessas visões e tudo mais. E essa é a trama, né? Ele descobre a cidade. Mas assim, o que é interessante nesse episódio é como você desenvolve os personagens. Então, o Sisko é o grande aqui foco desse episódio. A gente tem um crescimento dele aqui, elementos novos que a gente coloca. Acho que o Avery Brooks está fantástico nesse episódio. Aí a gente tem a Kai Winn, que está maravilhosa também. Eu acho que é uma das melhores, se não for a melhor participação da Louise Fletcher como Kai Winn aqui. Eu gosto demais, assim, das cenas, principalmente dela com a Kira. Aí a gente também tem a Kira com desenvolvimento, com várias camadas que são colocadas aqui, que remetem de novo ao episódio piloto, o Emissary, como que ela via a questão da federação, como ela vê hoje. A Winn também, ela coloca vários elementos. Então eu acho que eles foram muito felizes nesse episódio, eu gosto bastante dele. Aí, acho que a gente pode começar falando sobre coisas menores, assim, antes da gente
falar sobre o Sisko mesmo e todas as questões das visões, as implicações do que ele viu e tal. Acho que a gente pode começar com uma coisa que não tem muito tempo de tela, mas eu acho que é bem interessante e importante, que é a volta da Cassidy. Então, que ela ficou lá 6 meses presa por ter ajudado os Maquis, né, e agora ela volta. E aí é legal que a gente tem o Jake insistindo com o Sisko para encontrá-la, né, vamos fazer um jantar de boas-vindas, ela gosta lá da comida de jambalaya, vamos fazer e não sei o quê. E o Sisko, naquele momento ali, ele tá meio assim, não sabe o que sentir, né, com essa volta da Cassidy. E o Jake insiste, pô, mas ela já pagou pelo que ela fez, né? A gente tem que dar uma segunda chance para ela, vocês tinham algo de especial, tal. Então, e aí tem o Jake, como que ele vê a questão do Sisko, assim, se sacrificando para poder ter as visões e tudo mais, o impacto que isso tem nele, e a cena final lá, com o Jake, a Cassidy e o Ben, que a gente vê ali, é uma família ali, né? A família se formando dos três, que é muito bonita. Eu acho isso muito importante, apesar da Cassidy ter uma participação pequena no episódio, nesse aspecto dela formar o núcleo familiar ali, eu acho ela muito importante para pautar uma das grandes coisas que tem esse episódio, que é justamente essa escolha que o Sisko precisa fazer entre o suposto destino dele como emissário, que é um destino de sacrifício, possivelmente de morte, lembra um pouco a mitologia cristã nesse aspecto, né? O Messias, ele tem que se sacrificar, e a vida humana dele, a família dele. E a Cassidy tem um papel importante para servir como caixa de ressonância para isso, porque a relação dele com o Jake respeita muito o pai dele e acredita muito no pai dele. Então precisava de uma segunda voz, além de formar o núcleo familiar, uma segunda voz para dizer, pô, você despirocou, você não pode fazer isso. Olha o seu filho, olha para ele, como é que você vai largá-lo e tal, e não sei o quê. Precisava dessa voz, que eu acho que o próprio Jake ficaria descaracterizado se fosse ele a dizer isso. E ela tá ali para fazer esse papel. Então, acho que apesar dela ter uma participação pequena, ela tem um impacto muito importante na hora de vocalizar esse grande dilema que o episódio apresenta. E eu acho muito interessante a exploração que eles fazem e as escolhas que eles fazem. Primeiro do Sisko, que como todo bom Messias, ele opta pelo sacrifício, ele abandona as preocupações individuais dele em prol daquilo que ele acha que é mais importante. E a posição do Jake, que no final tem que decidir, não, peraí, é meu pai, é a minha família, é a pessoa que eu tenho no mundo, e a gente não sabe o que é isso, e não dá para arriscar a vida por causa disso. Então, acho que assim, é perfeitamente compreensível a posição dos dois. Eu, nesse caso, obviamente, sou time Jake, eu não sou time Sisko, ou time Ben, já que os dois são Sisko, mas eu acho que a Cassidy tem esse papel catalisador muito importante nessas cenas para ajudar a estabelecer esse dilema na cabeça do espectador, de mostrar o que está aqui na balança. E acho que é um papel muito bem feito. Eles fizeram um resgate que, de novo, como o Castanha disse, né, são as migalhas de pão deixadas pelo caminho. Eles tinham botado a Cassidy de molho lá por causa dos Maquis, e agora resgatam num momento oportuno em que a volta dela serve como catalisador para vários eventos desse episódio. Eu acho que o episódio é grande, eu acho. Empolga também por conta disso, porque tem a volta da Cassidy, que eu vou falar agora, e tem a perspectiva imediata da entrada de Bajor na Federação. Então é um episódio importante, se você parar para pensar, a entrada de Bajor na Federação, sem violar a primeira diretriz, era a missão original do Sisko. Então ele cumpriria aquela missão original. Uhum. Então é uma coisa grande. E essencialmente aqui ele está violando a primeira diretriz para seguir com a vida dele, com a escolha que ele fez. Desde a primeira vez que eu vi esse episódio, porque esse é o único episódio, pelo menos que claramente o Sisko exibe algum tipo de poder psiônico ao longo da série inteira. E desde que eu vi esse episódio, eu sempre, na minha cabeça, eu entendi que ele olha pra Cassidy, ele tá meio nevoado quando o Jake tá falando, mas quando ela aparece, ele olha pra ela, já com aquela manifestação inicial dessas habilidades, e eu sempre pensei assim, acho que ele olhou pra ela, não, você tem um papel aqui, tá tudo certo. Aí dá um beijo nela, e não se fala mais nisso, do que aconteceu, da traição, do que foi aquilo, e acabou, não tem papo. Pode ser uma espécie de trambique, de truque, mas não sei. Nesse episódio que ele está exibindo esse tipo de
esse tipo de habilidade em particular, e para frente a gente poderia, vendo a série, né, eu tive essa impressão desde que eu vi a primeira vez, ainda sem ver o restante da série, você podia pensar, não, talvez tenha alguma coisa específica para ela fazer e tal. Eu sempre me vi desse jeito, talvez um pouco menos sabendo desenrolar, talvez não tenha uma coisa assim que eu possa dizer assim, não, especificamente ela fez, até ela termina com mas a gente não sabe meio o destino daquela criança. Mas eu sempre tive isso em mente. E a gente tem aqui basicamente o Sisko fazendo o que ele não deveria fazer, que ele deve aprender na primeira aula de primeiro contato e coisas do gênero, que não fazer, ele faz aqui, abraça com carinho, mete o pé na jaca e faz tudo que não deveria fazer para a loucura do almirante. Poderia ter um pouquinho mais de consequência, talvez, de alguém querer tirar o Sisko, mas aí acho que o almirante meio que responde, esse ponto aqui é estratégico, depois vem a guerra, seria mais mal do que bem eu querer tirar o Sisko aqui. Talvez não fosse uma boa história e talvez não fosse bom para a frota. Mas literalmente ele faz o que ele não deveria fazer. E seria catastrófico para a Frota Estelar tirar o Sisko dali. Naquela porque, altura. Assim, depois de tudo que aconteceu nesse episódio, se você perguntar para o Benjamin Sisko, se a Frota Estelar falar, olha, tô te redesignando para outro posto, ele ia pedir baixa, ia ficar lá. Porque ele já se vê como o emissário. Ele enxerga que os papéis não são contraditórios, que ele pode ser oficial da Frota Estelar e o emissário. Mas se ele tiver que fazer uma escolha, para mim ficou claro nesse episódio que a escolha seria eu sou o emissário, não tem jeito, é uma coisa que está dentro de mim. E sabe que nem me incomoda essa forma como a Cassidy foi rapidamente perdoada e segue o jogo, porque eu acho que isso também faz parte das relações. O cara ficou muito magoado na época, a mulher foi presa, um monte de merda, acabou e agora segue o lance, entendeu? Eu acho que seria até natural da parte dele ter um pouco mais de tolerância. E, levando em conta, ainda em cima disso, tudo isso que você falou, Castanha, que ele tá nessa sintonia, que ele, por um momento, viu o passado, viu o futuro, viu a coisa toda, teve digamos, fagulhas de profeta, faz mais sentido ainda, que ele abrace e fale, não, tá tudo certo. E o que eu acho interessante é o seguinte, é que a escolha que ele faz aqui, e é por isso que é uma sequência interessante do Accession, é que o Accession, ele faz uma escolha racional. Ele vê que o cara chegou lá do buraco de minhoca e começa a querer implementar um monte de negócio de casta, um monte de bagunça retrógrada em Bajor, e ele racionalmente fala, eu vou ter que assumir essa bucha e vou começar a bancar que sou eu mesmo, porque senão vai estragar o planeta. Essencialmente foi isso. Então foi uma coisa racional. Aqui não. Aqui é uma coisa que vem de dentro. Ele está sentindo, ele teve esse contato, essa experiência espiritual que, de novo, diferentemente do Alê, não me incomoda muito, porque eu acho que está muito bem tecido em Deep Space Nine a leitura científica, entre aspas, dessas coisas. Tem essas criaturas misteriosas que vivem além do tempo e que têm uma noção da existência que não distingue entre passado, presente e futuro, e o Sisko tem essa relação com essas entidades. Então, eu acho que por esse caminho é muito fácil você aceitar, dentro de um contexto de ficção científica como é Star Trek, o que está acontecendo com ele. Você pode olhar pelo lado religioso de Bajor, ou você pode olhar pelo lado científico da Federação e da Frota Estelar, mas ainda assim você sabe que tem ali os alienígenas do buraco de minhoca que estão envolvidos e que têm esses poderes mesmo de enxergar passado, presente e futuro, de não fazer distinção entre eles, e que podem, de alguma maneira, transmitir isso ao Sisko por razões que mais tarde seriam ainda mais desenvolvidas na série. É uma coisa que, se agora pode parecer meio forçada, ao final vai parecer muito menos diante do que o que é construído mais adiante. Então, assim, é muito legal ver ele passando do estágio em que ele fala racionalmente é melhor eu ser o emissário, porque ajuda esse planeta, ajuda essa civilização, a emocionalmente reconhecer, eu sou de fato o emissário. Não é um papel que eu estou assumindo, eu sou essa figura, eu sou a resposta das profecias dos profetas de Bajor. Eu sou isso de fato. É um autoconhecimento da parte dele. Então acho que é um episódio assim extremamente marcante para a gente entender quem é o Benjamin Sisko. E claro que
isso que foi desenvolvido aqui vai reverberar muito adiante no que vai ser construído na série mais pra frente. Então, acho que assim, é um ponto crucial e que pra mim funciona muito bem e tem todos esses elementos em volta que eu acho que tornam ele fascinante. Tem uma coisa que ressoa lá com In the Hands of the Prophets, eu não lembro exatamente a frase da Keiko, mas ela falou exatamente isso. Falou assim, olha, tem gente que vai dizer que aquelas entidades que tem ali são alienígenas dentro de um buraco de minhoca. E tem gente que vai dizer que eles estão aquilo ali é o templo celestial e quem está lá dentro são os profetas. E as duas coisas estão certas. Exato. Então é interessante que aqui eles estão demonstrando isso. Embora eles coloquem toda essa experiência do Sisko como algo talvez mais religioso, mais mítico, que de alguma forma ele está se comunicando com os profetas, mas se a gente pensar claramente, o fato dele ter tomado o choque, ou talvez tenha desenvolvido partes do cérebro dele com que fizeram com que ele conseguisse se comunicar com os profetas, né, ou com os alienígenas, e os alienígenas estão mostrando um pouco do como eles são. Então ele passa a ter visões, ele vivencia, na realidade, o que os alienígenas vivenciam. Eles conseguem enxergar tudo ao mesmo tempo, passado, futuro, presente. Para eles não tem uma linha do tempo com começo, meio e fim. Eles vivenciam tudo e ele está vendo tudo isso. Mas você pode enxergar pelo lado de que não, são os profetas enviando visões, porque isso daí vai ter consequência para Bajor, e realmente, aí até uma discussão que eu até queria perguntar para vocês, porque muitas das vezes a gente vê ali os profetas, eles não interferem, eles simplesmente mostram as coisas que aconteceram, que vão acontecer, mas em alguns momentos a gente vê eles realmente interferindo, eles estão mudando alguma coisa. Lá em Sacrifice of Angels, sim, eles vão mudar algo fundamental para o Sisko, que não era e de repente eles impuseram uma coisa. E muda a história do Sisko. Que muda a história do Sisko, que até então aqui era outra. Mas aqui me parece que eles estão só assim avisando, olha, vai acontecer isso. Então a visão do Sisko, o fato dele dizer que Bajor não deve entrar nesse momento na federação, não é o momento, ela tem que ficar sozinha, eles não estão mudando nada, eles só estão dando um aviso, é isso daqui que vai acontecer. Mas eles não parecem estar interferindo. Eu acho que o aviso é uma forma de interferência, do tipo, fica a dica, hashtag fica a dica. Agora, o que eu acho de interessante do episódio é que ele mantém essa ambiguidade. Você pode terminar o episódio, é um pouco mais difícil depois que ele acha a cidade de Valhalla, mas você pode terminar o episódio achando que ele levou um choque e está tendo alucinações e isso não tem... Eu acho que é essencial nisso eles não terem mostrado as visões dele. A gente vê sempre do lado de fora. E como a gente vê do lado de fora, a gente tem que confiar na descrição dele, no que ele diz. E é igualmente possível que ele esteja alucinando. E certamente, do ponto de vista da federação, do ponto de vista do almirante, ele está pirado na batatinha. Ele não faz sentido. Para o almirante não faz sentido. É claro que mais adiante na série, conforme o almirante observar o desenrolar dos eventos, ele vai falar, poxa, o Sisko estava certo nas coisas que ele bancou aqui. Mas nesse momento, a reação dele, vocês enlouqueceram. Como é que esse cara resolve? Tanto que ele chega pro Sisko e fala assim, escuta, mas qual foi o truque aí que você achou a cidade que ninguém achava e tal, e não sei o quê. Ele é maravilhosa. Ele achou que tinha um truque. E o Sisko falou, não, foi uma visão mesmo, não tem sacanagem, é isso mesmo que aconteceu. Então, assim, eu acho que o episódio tem essa delicadeza também de manter uma certa ambiguidade. Então, você pode continuar acreditando, se você for mais cético, que ele teve um problema médico e que ele estava alucinando, que ele quase botou a perder, né, ou botou a perder naquele momento a entrada de Bajor na federação, e que a situação ficou como estava porque o almirante falou, bom, se eu tirar ele daqui, aí vai causar revolta no povo. Então é melhor que ele fique aí mesmo, e engoliu o sapo e tocou para frente. Então eu acho que assim, é um episódio que ele não fere sensibilidade, você não precisa acreditar na religião bajoriana para acompanhar a história. Você pode ficar do outro lado da história, e eu mesmo, como uma pessoa mais cética, eu fico do lado do Jake no dilema do Sisko. Falo, entre as suas visões, o seu papel de emissário, o seu filho, não tem nem o que discutir, porque um é duvidoso
e o outro é certo. Então, assim, para mim é muito claro, mas eu acho legal que eles colocam as duas possibilidades, e cada pessoa pode chegar ao episódio e enxergar a sua maneira. E a história, ela não deprecia nenhum dos lados. Ela não deprecia nenhum dos lados. É bem delicado até para fazer um episódio desse caráter, que tem esse peso espiritual, religioso. Ele é bem delicado no trato dele, para não ofender nem gregos nem goianos. Eles têm visões diferentes, mas sempre mostradas de forma não agressiva. Você tem a questão de um lado aceitar o outro, da tolerância. A gente tem lá na visão também da Dax e do O'Brien, sobre como eles questionam a Kira. Fala, pô, mas você acredita cegamente que o Cisco é emissário, que o que ele está fazendo ele é certo? E aí tem aquela cena muito legal do Worf de falar, né? Não adianta você ficar insistindo que você não vai convencê-los, né? E a Dax fala, pô, mas agora você acredita nos profetas? Ele falou, não, é uma questão de fé. Ele entende, ele não precisa concordar ou discordar da Kira, mas ele entende de onde vem essas questões. Ela acredita porque ela tem fé, e que, aliás, é outro reflexo lá do Ascension, que tem aquela discussão entre o Odo e a Kira, que o Odo faz uma provocação, quando fica aquela coisa, agora o Akran é o emissário, não é mais ele, é o Cisco, e ele fala, pô, mas agora alguém disse que um é o emissário, então beleza, e o outro não era antes? Ela fala, pô, mas se você não acredita, você não vai entender, e se você acredita, você não precisa que explique. Sempre está trazendo coisas... Mas eu preciso que explique algumas coisas, assim, honestamente. Não dá pra ser tão reducionista, assim, em algumas coisas. Então vai, Ale, me diz o quê? Eu acho assim, primeiro, eu não gostei do reset, da história da Cassie e do Cisco, tá? Eu acho que Deep Space Nine é uma série que ensinou as coisas a terem consequências em jornada. Então, depois de uma baita traição que ela fez com ele, acho que a gente tinha que ter algum tipo de repercussão aqui, que se fosse uma conversa, ou eventualmente que tivesse tido uma conversa antes dela com ele, por videoconferência, sei lá, e aí isso fosse citado pelo Cisco, tipo o Jake, pô, ela ficou presa lá, tal, e aí ele fala, não, a gente já conversou, já se resolveu, sei lá, eu perdoei, faz parte, afinal eu sou o facsímile de Jesus Cristo, então eu perdoo qualquer coisa, tá tudo certo, entendeu? Uma coisa assim. Você tá meio amargo, Ale. Ou isso, ou ele é palmeirense. Não, eu assinei lá com o Cruzeiro, mas quero ficar, tal. Não, mas tudo bem, fica aí, tá tudo certo. Mas assim, pra mim não dá, tá? Pra mim tinha que ter algum tipo de consequência, a traição foi pesada, ela era a mulher dele, tava agindo nas costas dele ali por, sei lá, 6 meses, um ano. Era muito pesado, tinha que ter uma conversa. Nem que seja uma conversa de uma página, meia página no roteiro. Mas no final do episódio, quando ela vai presa, ele já fala que ele vai estar esperando ela. Então, mas esperando pra conversar alguma coisa. Então, não, tá esperando ela voltar, do tipo... Então, pra conversar. Eu acho que deixou subentendido. A questão que eu vejo aí é que, moralmente, é muito fácil entender os dois lados, entendeu? E o Cisco, pra mim, ele entende o lado dela. Ele entende por que ela fez aquilo. Perfeito. Não foi uma traição pessoal, entendeu? Ok, mas tem que ter uma conversa. Contra ele. Não, foi uma coisa do tipo, olha, eu acredito nessa causa. Você é oficial da Frota Estelar, você nem pode defender essa causa, senão você vai preso. Mas tem que ter uma conversa, não tem que ter uma conversa para botar as coisas em pratos limpos? Não teve essa conversa. Vamos assumir que eles tiveram. Você não precisa ter a conversa para acreditar. Eu preciso. Não precisa. Eu preciso, pelo menos um comentário. Tipo assim, não, eu acho que eles poderiam, se a gente parar para pensar, eles poderiam fazer isso. Mas, por outro lado, eu também vou fazer a defesa dos produtores aqui, é que, assim, a série estava caminhando para forte serialização, que ia se concretizar assim, de forma mais contundente ali no começo da 6ª temporada, né? Final da 5ª, começo da 6ª temporada, e aí ia ganhar essa pegada de que tudo tem consequência, mas ela ainda tinha uma certa restrição episódica. Essa é uma história de começo, meio e fim, e se você ficar requentando muito o que aconteceu no passado, você não consegue contar a história nova que você quer contar nos 45 minutos que você tem. Então, acho que assim, foi uma escolha feita, e eu acho que essa escolha feita, pelo menos na minha cabeça, e aí eu acho que a gente vai ter a divergência, cada um vai pensar de um jeito, na minha cabeça, me parece natural o perdão do Cisco. Me parece uma coisa esperada, entendeu? O perdão, tudo bem. Aí, assim, é de acordo com as crenças de cada um, enfim. Eu não vejo problema nisso. Como eu disse, se ele é Jesus Cristo da religião bajoriana,
ele perdoaria, ok. Eu só acho assim, não dá pra jogar pra debaixo do tapete o negócio como se nada tivesse acontecido. Não, mas você não Foi o acha Brandon também? Braga, foi o Eles- Brandon Acho que Braga tem que a escreveu o ver episódio? com a situação do Cisco aqui nesse episódio. Porque num primeiro momento, ele não tá muito certo de que ele quer ver a Cassidy. O Jake tá meio que tentando convencê-lo. E ele não vai encontrar a Cassidy quando ela chega, porque ele já tá lá todo envolto com o negócio de berrá-la, ele já tá tendo as visões. E quando ela chega, ele tá num momento em êxtase, porque ele acabou de descobrir aonde berrá-la tá, e eu acho que ele não tá raciocinando completamente, então ele já tá tão empolgado que ele pega ela ali, ele conta para ela empolgado porque ela que chega ali e ele fala, pô, encontrei, vamos lá comigo, não sei o quê. Então ele não está em 100% das suas faculdades mentais ali, tudo mais. E no final, como ele teve toda aquela coisa de que ele quase morreu, ele não conseguiu, né, ele ficou frustrado por conta de não conseguir terminar de ver as visões, mas por outro lado a Cassidy coloca para ele essa coisa de que, pô, mas o seu filho está aqui, o seu filho é importante para você, ele precisa de você, e aí meio que as coisas vão se apaziguar. E aí, em algum momento, depois disso, eles vão sentar e conversar, entendeu? E podem ter essa conversa pensando que... num relacionamento, podem ter essa conversa 1000 vezes ainda, em 1000 momentos diferentes. Agora, nesse contexto aqui, eu acho que, primeiro, a Mari captou muito bem, foi a minha sensação também, tipo, não é que ele tá super empolgado que a Cassidy vai voltar, mas ele tá num momento de euforia, porque ele descobriu um negócio lá, ele tá tendo uma experiência espiritual, ele tá vendo coisa, ele tá sentindo... Então ele já não estava, digamos, eu não digo nem falar que não estava no juízo perfeito, que eu acho um pouco pesado demais, mas ele estava num estado alterado de consciência, digamos assim, ele estava emocionalmente tocado por aquilo, e ele tem uma reação eufórica, ele vai dar um beijão nela, assim, sem falar grande coisa, do nada, a primeira coisa que ele faz é isso, ela até estranha, fala, opa, o que é isso, tal, não sei o que. Porque ele tá nessa vibe muito diferente. E depois que tudo acontece, o cara fica doente, tem a discussão com a Cassidy, com o Jake, não sei o quê, os caras vão, fazem a cirurgia, ele tem que ser recuperado da cirurgia, ele perdeu o poder de enxergar o passado, o futuro, sei lá o que ele estava vendo. Depois disso aí, é mais tranquilo ainda você imaginar que não é a hora de ter uma conversa dessa. Não é. Você tá aqui, você tá convalescendo, se recuperando de uma questão de saúde, tá aqui sua família com você, tá aqui sua mulher, tá aqui seu filho. É isso que você tem naquele momento. Você não vai ficar pensando, então agora que eu tô saindo do hospital, vamos lavar a roupa suja. Então acho que no começo até poderia ter, acho que o Ale coloca um ponto que é justo, poderia ter uma discussão sobre aquela situação. Não foi colocada, eu acho, mais por causa dessa questão episódica. Mas a forma como ela foi trabalhada, você explicando por meio do fato de que ele já esperava ela de volta a hora que ela foi embora. Como que ele dissesse, não é que tudo acabou, depois a gente vê como é que fica. Vai lá, cumpre a sua pena e volta. Em seguida, ele está nesse momento de euforia e tem essa reação eufórica. Vai com ela pro diabo da caverna. E depois volta de uma crise de saúde muito séria em que ele podia ter morrido. Eu acho que tudo orna, assim. Não é uma coisa que você fala, nossa, isso aqui ficou artificial, isso aqui ficou fora de lugar. Eu acho que acaba arredondando. Eu acho justa a pontuação do Ale. Pode ter coisas assim que faltam, que talvez agregassem, mas de uma forma geral, eu considero redondinho, assim, não considero uma coisa forçada, marretada, como ele falou, foi o Brandon Braga que escreveu. Pô, calma. Eu acho assim, cara, se a gente tem que ter critério. Se eu reclamo da falta de consequência de uma série de jornada, não é porque Deep Space Nine que eu também não vou ter o mesmo critério. Eu acho que fica assim, como o Castanho até colocou, fica com cheiro de trapaça, entendeu? Tipo assim, vamos jogar isso para debaixo do tapete e vida que segue. E eu não acho que deveria ter sido assim, mas beleza, essa é a minha opinião. Em relação a esse ponto, existe obviamente discordância, beleza. Se vocês aceitam de boa, ok, tranquilo. Não, beleza, acho que é do jogo, mas você falou que tinha outras coisas, manda aí. Tem outras coisas, por exemplo, eu acho que assim, você querer desenvolver o arco do emissário é uma coisa legal, uma coisa bacana, vai fazer diferença pra série. Eu só acho que eles talvez não tenham pensado em algumas consequências práticas, olhando assim o roteiro do episódio. Então, assim, né, pra mim, acho que depois desse episódio existe um grande conflito de interesse do Cisco continuar como capitão de Deep Space Nine, pela Frota Estelar. Eu acho que
A partir desse momento, acho que ele está olhando mais os interesses de Bajor, do povo bajoriano, como emissário, do que como, de fato, um capitão da frota. Então, acho que a partir desse momento, ele tinha que seguir o caminho dele como emissário. Pô, mas não pode fazer isso, senão a série acaba. Ok, então não se tomasse esse tipo de decisão criativa agora, nesse momento, entendeu? Mas você acha que alguém tiraria... Porque assim, eu concordo com você, o seu ponto é perfeito. Do ponto de vista do Sisko, ele está assumindo um conflito de interesse que ele não deveria ter. Mas e aí? As pessoas às vezes assumem conflitos de interesse. Ele assumiu esse. Claramente ele assumiu esse. E você enxerga que é irrealista a frota deixá-lo assumir? Total. Não acho, cara. Não acho. Total. Ou então, no pior cenário, a frota tinha que fazer uma intervenção, botar um cara ali. Tudo bem que a última intervenção na segurança não deu muito certo, né, com o Edito. Mas tinha que botar um cara na cola do Sisko. O segundo oficial ali tinha que ser um cara da confiança total da frota, que ia fazer todo tipo de reporte do que estava acontecendo na estação para o comando da frota. Não, isso eu concordo. Entendeu? Porque, assim, cara, não dá. Tipo assim, o cara ele não é mais um oficial da frota, cara. Tá nítido isso. E assim, eu acho que é direito do cara querer ser um emissário. O cara virou o Celso Amorim, sei lá, entendeu? Agora tem que ter um... Entendeu? Beleza, cara. Ele não vai participar mais do governo, da frota. Ele vai ser lá um cara lá que vai ajudar, de alguma forma, Bajor a entrar na federação em algum momento, mas agora ele é um símbolo religioso de Bajor. Não cabe mais a ele ser um oficial da frota. Mas aí não ia ter episódio, não tinha ter o arco do emissário. Bom, mas aí os roteiristas tinham que ter pensado. Que aí, assim, se a gente for relembrar que um certo senador romulano vai dizer na próxima temporada, cara, eu tenho que concordar com ele, cara. A minha opinião sobre os almirantes da frota, por terem dado tanto espaço e tanta complacência pro Sisko a partir desse momento, cara, é inexplicável. Não fica crível, entendeu? Que uma organização militar deixa esse tipo de coisa acontecer debaixo do nariz dela, entendeu? Não, mas é só uma série de televisão. Não, tudo bem. Mas dentro da lógica, né, do que a gente imagina que seja uma federação, uma frota estelar, cara, não dá. Cisco aqui já não teria mais condição de ser. Eu vejo organizações militares fazerem coisas muito mais absurdas do que essas aí. Hoje em dia, sim, mas nós estamos no século 24, né, onde a humanidade... Assim, vamos lá, entendeu? Historicamente os almirantes não têm eles não têm esse repertório todo que você gostaria que eles tivessem, historicamente em Star Trek. Não tem. Parece que escolhem os piores. Lembra certas forças armadas que a gente vê por aí. Quanto maior a patente, pior é o oficial, né? Mas... E o Sisko foi demonstrando pro cara, bicho, eu tô tendo alucinação aqui, eu já achei uma cidade aqui que ninguém achava há 20 mil anos. Então, mas como é que você achou isso aí? Cara, eu tive uma visão. Aí o cara já tinha que ter falado assim, meu amigo, então você faz o seguinte, você vai lá pros seus aposentos, você fala lá com o seu médico, a partir de agora você tá afastado das suas atividades, cara. Então, mas você entende que no universo ficcional, os caras já sabem, a frota estelar já sabe da existência dos alienígenas do buraco de minhoca, já sabem da natureza desses caras, o que eles dizem, o que eles não dizem, como eles funcionam. Tem um relatório inteiro sobre isso. Os caras sabem bastante sobre o que acontece no entorno do sistema. E o sistema de Bajor se tornou estrategicamente muito importante para a Federação, que é uma coisa que é tangenciada nesse episódio, mas que é evidente, que assim, antes do Sisko chegar, Bajor era um projeto pessoal do Picard. Picard teve a coisa da Rolaren e tal, e queria ajudar os bajorianos. Era isso. Então botou o Sisko lá, Sisko, cuida aí, sua missão é fazer funcionar aí, para eles entrarem na federação, mesmo eles ainda tendo um monte de problemas para entrar na federação. Tudo bem. Depois que se descobre o buraco de minhoca, muda. A geopolítica do negócio muda, entendeu? Aquilo ali virou tipo o Oriente Médio. A federação precisa ter um pé ali. E o Sisko, durante muito tempo, foi conveniente para a federação, porque ele tinha esse papel duplo. Então ele tinha uma interlocução muito boa com o Bajor, porque ele tinha essa posição religiosa, e ele tinha, ao mesmo tempo, o respaldo e o respeito às normas da Frota Estelar. Aqui é a primeira vez que ele dá uma rateada, que ele fala, olha, se eu tiver que escolher, eu vou pro lado aqui que o meu sentimento diz que eu tenho que ir. Não, aqui já desandou, né? Porque eles pagaram para ver quando aceitaram que o Sisko continuasse. No momento que falaram que ele era o emissário, a frota já devia ter cortado, e não cortaram, porque para eles valia a pena. Aí agora aqui, eles não podiam mais voltar atrás. E aqui o almirante fala, olha, fica claro, eu acho, no diálogo, que ele fala, isso aqui é um absurdo, isso aqui não poderia acontecer de jeito nenhum. Você podia perder, ele fala, você podia perder a
a sua posição. E ele não fala nem da posição, ele fala da posição na frota estelar, né? Ele poderia ser simplesmente dispensado do serviço. Não vai acontecer, porque a situação agora é essa aqui. Se eu mandar você embora, os bajorianos vão ficar revoltados comigo. Mesmo que o Sisko ficasse como emissário, os bajorianos iam pegar uma implicância tal da frota estelar que jamais iam querer aderir à federação. E aí ia sabotar todo o projeto geopolítico ali. Então, quer dizer, a federação ficou meio de mãos atadas. Eu acho que é uma escolha, de novo, eu vejo escolhas muito piores sendo feitas aí no mundo e muito baseadas nessa realpolitik, nessa coisa de que, olha, Bajor é muito importante pra gente cagar na cabeça dos bajorianos, entendeu? Tirando o Sisko de lá ou colocando ele numa posição subalterna, ou deslocando para outro lugar, ou ele tendo que ser dispensado da frota estelar para servir o seu papel de emissário, o que tornaria inútil a função dele de justamente ter esse trânsito entre os dois mundos. Então, acho que é uma decisão. Claro, você poderia imaginar, como a gente pode em quase todos os episódios de Space Nine, já tivemos essa discussão em outros podcasts aqui, que assim, esse episódio podia ser desdobrado em 3, 4. Você poderia ter toda uma discussão da frota estelar e da federação, de, bom, e agora o que nós vamos fazer? A gente deixa, não deixa, manda o segundo oficial, não manda, tal. Mas são as limitações que a gente tem que entender também da série, que não dava para fazer uma coisa tão desdobrada assim. Agora, eu acho racional a decisão da frota estelar de não tirar o Sisko. Não, racional não é, né? Eu acho racional. Ela é claro que não teria sido racional, talvez 3 temporadas atrás, 4 temporadas atrás, não teria sido racional. Ali era o momento de tirar o cara. Talvez no primeiro dia, quando ele falou pro Picard, olha, é bom você procurar um substituto que eu não tô afim de ficar aqui, não. Ali, talvez, a hora que o Sisko termina falando, não, mudei de ideia, não faça isso, talvez o Picard já devesse ter falado, se você tá pensando, amanhã não sei se você vai mudar de ideia de novo, acho melhor trocar. Podia ter trocado ali. Mas agora, depois que tudo isso se desenrolou, os caras já têm essa adoração. E o Almirante viu lá ele ser recebido como uma espécie de Jesus mesmo, e fazendo profecias para um, para outro, toca no bajoriano, dá tchau pra criancinha, pega a criancinha no colo, essas coisas todas, né? Então, assim, ele falou, ferrou, como é que eu tiro esse cara daqui agora? Não tiro. Então, assim, é um problema criado pelas circunstâncias, é aquela famosa, a descida escorregadia, que você vai, desce um pouquinho, daqui a pouco é uma ladeirona e você não tem mais como subir. Então eu enxergo Deixa eu passar uma experiência pessoal minha, que obviamente, guardada todas as devidas proporções. Eu trabalhava numa empresa onde eu gerenciava uma área que atendia agentes credenciados, terceiros que trabalhavam em nome dessa empresa. E os meus colegas de equipe, né, as pessoas que trabalhavam comigo, elas iam todo dia para esse agente credenciado, para esse terceiro, para dar um tipo de suporte, né? Então, era área comercial, então, enfim, a gente fazia um pedido lá, se esse pedido desse algum problema, eles faziam, né? O agente credenciado lá fazia um pedido, e se desse algum problema, tinha uma pessoa da empresa para poder ajudar junto às áreas, ver o que estava acontecendo, né? Se sido um pedido reprovado no crédito, o que quer que seja. Num dado momento, todos eles, sem exceção, depois de trabalhar um tempo lá com o terceiro, ele vinha para mim e começava a reclamar da empresa que a gente trabalhava, né? Olha, esse processo de crédito é muito moroso, coitado do cara, o cara não vai receber a comissão dele, ele não vai conseguir pagar os funcionários. E era mais ou menos nesse ponto que a gente já sabia que a gente precisava mudar a pessoa que atendia, porque ele estava sensibilizado, né, demais. Ele já estava pensando mais no parceiro do que na empresa que ele trabalhava. Claro que guardadas as devidas proporções aqui. Então, assim, eu acho que a partir do momento que o Sisko estava pensando mais em Bajor do que nos interesses da frota estelar, ele não podia mais representar a frota estelar. Eu tô falando assim, friamente. Como o Salvador disse, a gente tem que olhar que é uma série, a série precisa continuar, etc, etc. Eu gosto do seu exemplo, mas ele tem um detalhe que essa situação aqui não corresponde, que é assim, você não estava preocupado de perder o parceiro, o terceirizado. Se perdesse, vinha outro, e tudo bem. Não, nesse caso, a federação não está disposta a perder Bajor. Não, cara, eu recebia, às vezes, um parceiro nacional, um credenciado nacional que ia me afetar sei lá, 20% da capacidade produtiva da empresa. Ele chegar para mim e falar assim, se você tirar tal pessoa aqui do meu atendimento, eu vou sair. Eu vou me descredenciar e vou lá para a concorrência, entendeu? E você tirou? Tipo, tirei, cara, tive que tirar. E o cara foi embora? Não foi embora, cara. Bom, então que bom, você fez a escolha certa. A frota estelar não quis arriscar. Então, é isso que eu tô te falando. Assim, a gente precisa entender, né, o contexto, mas assim, do ponto de vista
vista prático, para ser crível para mim, a partir do momento que o Cisco falou assim, cara, eu sou emissário, eu preciso olhar mais para Bajor, a nuvem de gafanhotos não pode vir para Bajor será destruída. Cara, não entre na federação. Cara, acabou o papel dele na frota. Fala, meu amigo, agora você vai ser embaixador aqui, você vai ajudar a gente a colocar Bajor na federação quando as suas visões deixarem. Só que quem tem que tomar conta disso aqui agora não é mais você, cara, é um oficial da frota, que pense pela frota, entendeu? Mas nesse exemplo que você deu, é como se no começo esse parceiro chegasse e falasse assim, olha, eu gosto daquele cara ali, ele pode ser ele o que eu tenho contato, tal, aí você fala, não é a melhor coisa, mas vamos deixar o cara. E aí você comprou, ele fala assim, eu quero que ele fique porque eu gosto dele, senão eu vou embora. Aí você fala, não, então tá bom, vai. Então fica aí, cuida você desse parceiro. E aí depois o negócio vira que o seu empregado vai ficar falando, não, tadinho, o cara precisa disso, vamos ajudar o cara e não sei o quê. Só que você deixou ele num primeiro momento, porque no primeiro momento te interessava isso, entendeu? E aí claro. É a mesma coisa aqui. No primeiro momento, a federação falou, não, Cisco, você fica. O que eu acho central nisso aqui... Aí você não pode mais tirar o cara. O que eu acho central nisso aqui, e acho que o exemplo da Lê agora, detalhado, é perfeito, é assim, ele poderia ter decidido trocar o cara mesmo assim e correr o risco de perder a empresa terceirizada, ou ele poderia falar, então para não correr esse risco, vou ficar. As duas decisões são racionais. É só o que você coloca na frente. Qualquer uma das decisões que você tivesse tomado nesse caso, elas são defensáveis. Eu agiria provavelmente diferente de você. O cara falando, se o cara não ficar, eu vou sair, eu provavelmente deixaria o cara. Ia falar com o cara, falar, olha, tem que pensar na empresa em primeiro lugar, tal, mas vamos lá, vamos tentar e tal, e não sei o quê. Ia deixar o cara. Então assim, isso sou eu. Aí você tem outra visão, outra pessoa tem outra visão. A questão não é quem é que tá certo, quem é que tá errado. A questão é crível uma decisão ou outra decisão? Eu acho que as duas são críveis. Depende do que você coloca na balança ali e acha que pesa mais. Perfeito, e isso pode variar de pessoa para pessoa. Então, assim, eu não vejo como uma coisa tipo, isso é inaceitável. Não, eu consigo entender por que a federação não quis trocar o Cisco. Aí podemos discordar ou concordar, mas eu consigo entender. Não é uma coisa tipo, forçar a mão porque ele precisava continuar na série ali naquele lugar. Não, fazia sentido. Tinha um certo sentido ele ficar lá. Então, e daqui 4 episódios a gente vai descobrir que ele tinha razão em algumas coisas que ele colocou e no final da temporada ainda mais. Então isso valida o Cisco ter ficado. Aí ele fala, vocês não gostaram, mas olha aqui, eu tinha razão. Não, Mari, mas aí se Bajor tivesse entrado na federação, tava ferrado agora. Não, então, mas aí assim, eu acho assim, a gente tem que analisar o episódio pelo que está acontecendo nos acontecimentos aqui nesse episódio. Tudo bem, os produtores tinham um plano mais geral para a série. Se isso foi de fato pensado antecipadamente ou não, ok. Ótimo, excelente. Eu tô pensando assim, decisões em tempo real. Pensando em tempo real, a impressão que me dá é que o comando da frota ficou refém de Bajor, entendeu? E uma organização militar que tem milhares de mundos sob a sua tutela e tem que ter um pensamento mais abrangente, não deveria tomar esse tipo de decisão. Então, para mim, mas é um erro. Mas você tem o domínio batendo na sua porta, entendeu? Você tem um domínio batendo na sua porta, você tem um quadrante inteiro novo que de repente ficou à sua disposição, mas você tem uma potência bélica que está ali, que pode destruir tudo que você tem. Então você não pode abrir mão do buraco de minhoca e daquela posição. Mas você não vai abrir mão. E aí você não pode abrir mão de Bajor. Você não pode abrir mão de Bajor para isso. Porque assim, a Deep Space Nine é uma estação operada pela Frota Estelar a pedido dos bajorianos. Se os bajorianos ficam putos e falam, não queremos mais, vocês trocaram o Cisco, botaram outro cara, aí não queremos mais, vão embora. Como quase fizeram na época do golpe do Círculo. Não, mas aí o Cisco ia ser o embaixador lá, entendeu? Tudo acertado com ele. Tudo bem, você está presumindo que daria para fazer uma solução de compromisso, em que se tira o Cisco e ainda mantém as boas relações com o Bajor. Exato. Como isso aconteceu era no da série, episódio inteiro, que não tem. Então, a gente tem que aceitar que não tem esse episódio. Como quando a gente viu
outros episódios duplos e triplos e tal, e falava dava para desdobrar em 6, é a mesma coisa aqui. Em todas essas circunstâncias né? A gente sabe que tem atalhos que precisam ser tomados numa série dessa, porque ela não vai ter toda a filigrana geopolítica que a realidade exige. Coisas que mudam de um dia para o outro, de uma hora para outra, de uma notícia para outra e tal. Não dá para fazer isso na série. Então, acho que, do ponto de vista de simplificação da realidade, que qualquer série, não é Deep Space Nine, não é outra série de Star Trek, é qualquer série. O ponto de simplificação que precisa ser feito para o entendimento da audiência e para a narrativa fluir, eu acho que está defendido, está racionalmente defendido. Não é uma coisa que é arbitrária. Você fala assim, não, Deus ex machina para o Cisco continuar aqui. Então, acho que, sei lá, eu entendo. Não adianta. As implicâncias são as implicâncias. Se você não gosta, você não gosta e tudo bem. Tá tudo certo. Não, porque eu acho que assim, no panorama geral, né, já que a gente está olhando para o futuro, a Mari colocou acontecimentos futuros, para a federação, qual foi o benefício de fato? Nenhum, porque a Bajor nunca se uniu à federação. Nossa, é que a gente vai falar... Não, para aí. De benefícios futuros. A gente não vai falar que vai ser uma tonelada de spoiler. Bajor não foi Mas se invadida. o Cisco não comandasse a Defiant durante a Guerra do Dominion, e não entrasse lá no buraco de minhoca, não tivesse um plá lá com os caras, ia ser outra guerra. Se ele fosse o emissário, será que a comunicação dele já não seria mais linear ainda com os caras, entendeu? Isso é outra coisa pra gente se pensar. Mas aí ele não estaria envolvido no negócio, o Bajor seria massacrada na primeira hora. Claro que estaria. Quem é que ia defender Bajor? Acho que não. Acho que Bajor seria literalmente uma ilha como que eu vou dizer, defendida, vamos dizer assim. O pau ia estar quebrando no quadrante e Bajor ia ser uma linha defendida. Se a federação não está ali, o Dominion chega, arrasa Bajor e toma conta do setor ali. O emissário ia bater um fio lá para os profetas e falar, não, aqui ninguém mexe não, e se passar alguma coisa aí, vocês metem bala. Mas ele não ia ter foi o que ele fez como uma ação desesperada lá na frente. Então, aí não precisaria mais ser tão desesperado. Mas ele não ia ter essa ideia antes. Ele não ia ter essa ideia antes. Ué, a gente já viu a série. Então, ele não ia ter, não teve. Não sei, eu acho assim, como eles optaram por colocar o Cisco aqui como, de fato, o emissário metafísico, vamos dizer assim, religioso, o ícone religioso, acho que talvez a opção criativa pudesse ter sido mais funda, vamos dizer assim, né? Eles irem mais fundo nisso. Mas, enfim, vamos falar só do episódio em si. Ok, assim, eu entendo o ponto de vocês, mas para mim é um problema isso. Eu acho que a Frota Estelar tem muito menos, vamos dizer assim, cara de uma organização militar crível nesse episódio do que anteriormente. Outro problema para mim, que assim, aí já olhando a série em retrospectiva, tudo bem, o Cisco entendeu o papel dele como emissário, como profeta, como eu disse, né, como uma representação de Jesus Cristo, vamos dizer assim. Cara, mas assim, eu acho que ele optou muito rápido por aceitar, né, ser um instrumento lá das visões lá que os profetas estavam mandando e meio que esqueceu do que aconteceu no The Visitor, né, com o Jake, entendeu? As repercussões que Não, mas ele não sabe, zerou tudo. Ele não sabe, nada daquilo aconteceu. Eles eram no momento que os dois estão ali fazendo coisa e aí cada um vai para um lado e coisa. Ele não sabe. Não, então, ele não passou por tudo aquilo. A minha leitura é essa. Então, assim, o final fica pior ainda, se for assim. O final da série fica pior ainda, se é assim, entendeu? Pra ele não ter se despedido do Jake e tal, deixar as coisas terem ficado como ficou, dele, né, ter despedido só da Cassidy e tal. A explicação que eu tenho pro final da série é que, assim, ele lembrou do que tinha acontecido no The Visitor e aí preferiu fazer daquele jeito. Então, você tá dizendo que é desse jeito, que ele não lembra, é pior ainda o final da série, não esse episódio, o final da série. Explica esse episódio, mas então traz um final da série pior ainda do que foi pra mim, pra ele, né, pro personagem dele, entendeu? Então, assim... Posso estar errada, posso estar lembrando errado do final do The Visitor, mas eu acho que ele não lembra, enfim. Eu acho que vocês estão fazendo uma leitura de que ele tem uma onisciência total, que não tem. Ele teve, esse episódio, ele teve lances, ele teve visões, ele teve... Eram os gafanhotos, entendeu? É uma coisa que exigia um forte teor de interpretação dele. Não é que ele tá sabendo tudo que vai acontecer, como vai desenrolar, para onde que vai, para onde que não vai. Não é isso não. Se vai morrer, se não vai morrer, se vai sumir, se não vai sumir. Ele não tem essa informação. Não é isso não. Você não entendeu. Então, mas não vejo relação com ele lembrar ou não lembrar. Não, veja bem.
veja bem, lá no The Visitor, quando ele volta lá daquele parênteses temporal que ele fica, Sei. ele abraça o Jake como se tivesse lembrado de tudo, né? Que, tipo assim, viu o Jake morrer na frente dele. Sim. Por isso que ele abraça o Jake de uma forma tão convulsionante, vamos dizer assim, né? Sim. Por isso que a gente chora no final, né? Porque a gente, o cara viu o que aconteceu com o filho dele e agora não deixou acontecer. E eu acho que isso vai reverberar lá no final da série. Por isso que o final da série é daquele jeito. Por isso que ele não se despede lá do Jake e tal, etc. Então, assim, sabendo que isso aconteceu com o Sisko, cara, aí a partir do momento que ele sabe que se ele continuar tendo essas visões, ele pode morrer, ele tá levando em consideração o papel dele como emissário, ok, beleza, né? Ele é o profeta lá, o Messias da religião bajoriana, lá, o que quer que seja, mas ele deixou em segundo plano tudo que aconteceu no The Visitor e os sentimentos do filho dele. E isso aí, pra mim, não cola como pai, entendeu? Não, então, eu concordo com você e discordo dele, que eu acho que ele fez a decisão errada, ele fez a escolha errada, Exato. no meu entender, no meu Exato. modo de... Mas ele Perfeito. tem esse direito, de novo, faz parte de ser uma figura trágica, esse herói trágico que, tipo, tem um destino que ele precisa cumprir e ele vai cumprir a todo custo. E eu fico feliz que o episódio tenha poupado ele do destino, apesar da escolha que ele fez. Então, quer dizer, no final, vale a decisão do Jake, que foi a decisão correta. Que salvou o pai em The Visitor e salvou o pai de novo agora. E essa rima é legal, eu não entendi, eu não consegui entender ainda qual é onde que... Você acha que ele devia, pelo fato do filho ter se sacrificado por ele, ele deveria se sacrificar pelo filho agora? Exatamente. Eu acho que, assim, independente de você ter uma relação profética lá com os deuses bajorianos lá, os profetas da Fenda, na minha opinião, né, uma relação pai e filho deles deveria ser mais forte nesse momento. Então, até ele cumpriu o arco do emissário. Aí lá no final, ok, ele cumpriu o arco do emissário, ele fez lá tudo que ele tinha que fazer como emissário para poder ter o payoff lá no final. Agora, nesse momento aqui, eu acho que, na minha opinião, tá, criativamente falando, né, olhando a série, eu acho que ele não deveria ter... Tá, tudo bem, gerou um certo drama, porque aí ele escolheu o lado dos profetas, e aí quem tomou a decisão foi o filho dele. Tudo bem, ok, entendo. Só acho que pra mim não cola, entendeu? Como pai, como... Vendo um personagem que vivenciou aquilo que o Sisko vivenciou em The Visitor, pra mim essa decisão não caberia. Mas isso é mas não tá claro em nenhum momento que ele morreria. Tá claro que ele poderia morrer. Pô, ele ia morrer, cara. Ele ia morrer. Falava, poderia morrer. Em todas as frases. A Kira deu a letra. A gente tem que acreditar que os profetas sabem o que eles estão fazendo. E foi nisso que que ele acreditou também. Porque os profetas sabiam que ele não ia morrer. Eu não sei. E enviaram a missão o quanto ele precisava saber naquele momento. Eu concordo que o argumento Deus sabe o que faz é péssimo para justificar a escolha. Eu concordo. Aí mas veja, Deus ex machina, isso é, né? Porque eu sou uma mas pessoa eles são, que sou agnóstico, entendeu? Agora, se a pessoa é profundamente religiosa, ela vai mesmo achar que Deus sabe o que faz, não é verdade? Então nós estamos vendo esse momento de transição do Sisko, em que ele começa a acreditar, ele começa a ver que as profecias batem tudo com o que está acontecendo. Ele começa a acreditar na religião bajoriana. E aí você vai falar o quê? Eu não acredito, eu não sigo a religião bajoriana, mas ele segue, tudo bem. Está consistente com a personagem que está sendo desenvolvida na série. Então, mas nesse momento eu não tenho tanta certeza que era o momento para ele tomar esse tipo de decisão, entendeu? No final da série, tudo bem. Eu entendo. Como eu disse, você fala de consequência, você não acha que foi um gradiente? A gente comentou do Accession, por exemplo, que ele fez por razões totalmente pragmáticas. Ele assumiu a posição do emissário por razões pragmáticas. Ele falou, se for esse cara aí, Bajor vai pro buraco. Então tem que ser eu mesmo. Foi pragmático ali. Então, cara, mas aqui não. Aqui ele já teve... E tem uma experiência, né? Então, mas você negar a experiência. Não, claro. Fácil você não acreditar em disco voador até você ver um disco voador. Quando você vê, você começa a acreditar. Perfeito. Só que, como você disse, é um gradiente. Aqui é a primeira vez que ele, de fato, assume que ele, assim, agora realmente não tem mais volta. Eu sou o emissário. Então, acho que, assim, pelo próprio gradiente que você colocou, como esse é um dos primeiros passos, vamos dizer assim, acho que esse tipo de decisão está muito cedo ainda para ele tomar. Mas isso é a minha opinião.
Tá? Eu entendo. É que como eu falei lá no comecinho, eu sinto que assim, ele é um primeiro passo de uma nova etapa, em que ele começa a ter essa relação com os profetas, aí a gente vai ter coisas como Far Beyond the Stars, vai ter que ele começa a ter essas ausências, essas alucinações, essas visões, e ao mesmo tempo é o final dessa jornada da transição da razão para o sentimento. Então a gente falou do Destiny, que tem lá a profecia, e de início parece uma bobagem e tal, e ele começa, bom, no final parece que tem alguma coisa a ver. Aí tem o Ascension, que ele assume a decisão de, não, eu tenho que ser o emissário mesmo, mas por razões pragmáticas, por razões racionais e não pelo sentimento. E aqui você tem a terceira etapa. Então eu acho que ao mesmo tempo que é o começo de uma nova fase para ele como emissário, é o fim de uma outra fase também, que está baseada nessa trilogia. E nisso eu acho que era o próximo passo lógico. Qual outro passo você poderia dar intermediário entre esse de ser o pragmático emissário para ser o crente emissário? Não sei se tem muito intermediário aí entre essas duas coisas. Eu acho que o intermediário ele ter continuado como, né, entendido que precisava continuar como o capitão da frota, ele não enxergou o conflito de interesse, ou enxergou e mesmo assim achou que essa era a decisão correta e como a Mari colocou, porque, sei lá, ele teve alguma visão de que ia ser assim, etc. Mas eu acho que assim, cara, ele não pode tomar todas as decisões complicadas de uma vez só, entendeu? Até pra ficar crível. E eu acho que a relação que ele tem, que sempre foi mostrada desde a primeira temporada dele com o Jake, e o que a gente principalmente viu no The Visitor, deveriam ter dado um clique na cabeça dele, falando, não, peraí, cara, entendeu? A gente vai ver mais pra frente, né, ele tomar decisões complicadas em relação ao Jake, né? Vamos dizer assim, no próximo episódio entre os que os Pirates e os profetas duelam, entendeu? Sim. Mas assim, acho que aqui não cabia ainda. Ainda estava muito cedo. Mas, repito, é minha opinião. Respeito a opinião de vocês. Eu só acho que criativamente foi muito antecipado, entendeu? Acho que tinha que ter dado um clique na cabeça dele e falar, não, cara, peraí, é meu filho, cara, entendeu? Já perdeu a mãe, porra, rolou o que rolou lá no The Visitor, pô, o cara sentiu minha falta, entendeu? Ficou obcecado comigo o resto da vida dele, não viveu a vida dele, cara, eu não posso fazer isso agora. Por mais que eu seja o emissário. Agora, não seria um episódio muito pior, Ale? Não, tudo bem, eu até concordo. E eu penso como você. Então, assim, eu concordo e discordo, porque eu concordo com você que a postura do Sisko não se alinha com o que eu penso que ele deveria fazer. Então, nisso concordamos. Mas não seria um episódio muito pior? Se chega aos 30 minutos ele fala, não, realmente vou ter que fazer essa cirurgia, acabar logo com isso aqui. Aí não tem, Bajor entra na federação, é destruído o planeta e tal, e não sei o quê. E ele deixa de ser o emissário ou passa a ser um emissário que não acredita nele mesmo, tal. Eu acho que as consequências seriam muito piores. Quer dizer, dramaticamente, era a escolha errada. Ainda que para nós, a gente acredite no nosso coração que seria a escolha certa para ele tomar, dramaticamente seria a escolha errada. Os roteiristas seria a escolha errada. Não sei. Em The Diecast ele pega a Defiant e fala, vamos entrar lá no Quadrante Grama, vamos salvar lá o Odo e acho que a gente vai para lá e a gente não vai voltar. É uma missão suicida. Pô, ele não pensou no Jake naquele momento? E ele estava pensando como o capitão da frota naquele momento. Tem essa, né? O oficial da Frota Estelar faz isso toda semana. Exatamente. Não lembro se teve mais algum, mas esse é o mais forte que a gente tem aqui desde The Visitor. E ele vai fazer isso outras vezes como capitão da frota. Importante, quer dizer, porque essa é a mentalidade padrão do oficial da frota. A diferença é que ele mudou a lealdade. Agora ele está fazendo o mesmo sacrifício pelos profetas de Bajor. Mais ou menos, pela missão, porque ele sempre disse, pô, me deram essa missão que eu tinha que trazer Bajor, acertar Bajor e tal. E aqui a decisão que ele toma é para salvar Bajor. Ele coloca aquilo porque, assim, se a minha missão é ajudar Bajor e salvar Bajor, nesse momento, pelo que me foi colocado nessas visões, não vai ser bom. E aí ele até assegura, no momento em que ele me parece lúcido, e depois ele fala isso, olha, eu tomei essa decisão como emissário e como capitão da frota. Ele fala, não, olha, pro almirante, Bajor vai entrar para a federação, eu te asseguro isso, um dia ele vai entrar, mas agora não é o momento. Eu só acho que tem uma diferença, eu acho que tem uma diferença entre dever e escolha só, entendeu? Mas enfim, ok, né? Tipo assim, eu já exprimi minha opinião aqui, eu respeito a opinião de vocês, mas isso para mim é um problema. Eu acho que essa discussão grande, claro, Castanho, já te falo, mas essa discussão grande mostra que o episódio é bom, porque promove esse tipo de debate. Eles tiveram esse cuidado de começar o negócio com aquele acidente, com aquela fagulha, mas eles colocaram também no Far Beyond the Stars a mesma questão que está ocorrendo no cérebro. Então fica claro que é a experiência. Mas eu
acho que colocar aquela fagulha enriquece, digamos, o caminho da fé do Sisko. A frota olha para ele, exatamente isso. O cara teve um piripaque, tá doidão, tá fazendo um monte de besteira, tá falando coisas nonsense, é da cidade. E aquela caminhada dele que ele faz no Promenade, falando aquelas pequenas pílulas de profecia, você vê que aquilo é feito pra frota personificada pelo almirante. Ou seja, a frota vendo aquilo ali ocorrer bem claramente. Eu acho isso excelente, a apresentação é excelente. E a questão do Sisko, dele optar, eu acho muito mais interessante ele optar por ter aquela experiência até o fim. Apesar de amar o filho, apesar de ter vivido aquela coisa do The Viston, apesar de tudo, eu acho que isso torna o personagem mais interessante, menos linear, menos previsível. Eu concordando com ele ou não, eu acho que torna um personagem que viria a aparecer na TV anos no futuro, eu acho. Sabe? É um personagem bem mais sofisticado, eu acho. Eu acho muito interessante isso. Sobre a questão da conversa ou não, existem, acho que, 2 conversas mais pra frente na série que eu tenho bronca. Eu não tenho bronca com essa aqui, que desde que eu vi a primeira vez, na minha cabeça, o Sisko tá num certo estado ali que ele consegue resolver aquilo numa boa. Se ele tá tendo uma visão, se ele tá em muita euforia, aí no final volta e fica claro ali aquela base familiar a 3, isso nunca foi um problema. Eu sempre achei que foi muito bem resolvido. Eu sempre achei que ter a conversa seria ruim para o fluxo do episódio, que já tem tanta coisa. Mas que conversa, Castanha? Só para eu não conversa dela voltar da prisão, entendeu? Da Cassie. Tem algumas conversas no futuro que ocorrem ou não ocorrem que eu tenho uma certa implicância. Eu não tenho implicância com essa aqui. Essa, para mim, sempre foi super bem resolvida. Eu falei, ela voltou, não, mas o Sisko sacou e tal. Eu sempre foi uma coisa tranquila, sei lá. Talvez pela forma como eu vejo o episódio. E eu gosto muito, só para concluir, eu gosto muito do episódio. Eu tenho pensado ultimamente, né, em termos de melodrama, de você ter um texto legal e você ter convicção em fazer aquele melodrama funcionar. Às vezes o texto é ruim, às vezes o melodrama é meia boca, mas aqui não. Acho que é ditado desde o começo, o cara tá citando sem auxílio de imagem nenhuma. Não, eu tava lá no festival de Peldor. Aí mais pra frente tem aquela cena no Ops, em que o Sisko está sendo operado, aquela cena que eu adoro, que fala, eu sou ateu, mas eu acredito em fé, eu acredito em fé, assim como eu acredito, como o Worf diz ali, e eu acredito na fé da Kira, na fé religiosa da Kira. Eu acho super legal, e a forma como é apresentada, quando na parte de direção, quando a já dizia fala e você focaliza o rosto da Naná, ela meio que exala uma coisa que não é aquela coisa de te espetar, é aquela coisa, eu tô certa. Aí meio que projeta uma espécie de aura. Eu acho assim espetacular. Aí você tem a cena que ele fala, assim, aquele melodrama mesmo, com o texto pra cima, e o Avery Brooks mete a mão no negócio, que ele fala quando ele lembra do Jake na palma da mão dele, que é uma cena do emissário. Aí ele fala, mas meu filho, o que eu tô vendo agora é o próprio universo, eu tenho que olhar para ele, eu tenho que compreendê-lo aqui, eu tenho que fazer isso. Aí nesse momento entra a Kyle e o Jake olha para o cara do Sisko apavorado, e você vai confiar nela. Aí ela vai lá e dá sequência. Entre outros momentos, né? Não sei, para mim é great exercício, sabe? É o tipo do episódio que eu quero é mais, e eu fico muito, muito satisfeito com esse segmento. Faltou alguma que eu posso falar? Chorei. O diabo entra pela porta e você vai confiar nele, cara. É isso que eu ia falar. E é demais. Não, mas o poder daquilo ali, gente, a gente não vê isso. Esse tipo de cena é raro em Star Trek. Não, eu concordo. Eu acho incrivelmente poderoso. E você só consegue se você tiver convicção. E esse episódio tem uma convicção do cacete, tá entendendo? Que você fazer esse troço mesmo. Eu vou botar o diabo ali, eu vou morder esse troço e eu vou fazer funcionar, entendeu? Às vezes é um negócio meio meia boca. Eu fico assim, esse negócio é melodrama, esclicizão, meia bomba, isso é uma bosta. Mas aqui não. Por isso que eu gosto tanto desse episódio. Tantas vezes eu tô... Essa cena do Ops, gente,
quantas e quantas vezes eu tô parado pensando, eu lembro dessa cena do Ops. Em situações assim do cotidiano, da coisa mais mundana possível, eu lembro dessa troca do O'Brien, Worf, Dax e Kira, do Ops. Assim, é impressionante, assim. Então é daqueles episódios que eu lembro, essa cena em particular, eu lembro. Que é um negócio assim, parece épico, parece que fala da guerra que vai vir, da profecia, de não sei o que, mas é incrivelmente mundano, assim. E eu não sou um cara religioso, mas o Worf tinha razão. É uma aula de tolerância, na verdade, essa cena. Uma aula de tolerância ali. Você tem pessoas que têm um entendimento de fé completamente diferente ali, interagindo de forma respeitosa, humana, e de alguma forma, como o Castanho também falou, né? A Kira consegue, por ser a que tem mais fé ali, né, de todos que estão ali naquele momento, ela consegue exalar uma coisa diferente. Eu também não sou uma pessoa que tem muita fé, né, mas aqui na minha casa, minha esposa e minha filha são praticantes. E elas têm, cara, uma aura diferente da minha, assim, como que eu vou dizer, assim, uma vibe diferente da minha, assim, cara, de satisfação em relação a algumas coisas que eu não consigo ter, não consigo alcançar. E em vários momentos eu invejo elas, assim, cara, de estar se sentindo confortadas com algumas coisas que eu não consigo. Então acho essa cena realmente é incrível, é espetacular. E como eu disse, é uma aula de tolerância, porque eles estão conversando ali, na boa, todo mundo exprimindo as suas opiniões, de certa forma, religiosas, e todo mundo, de certa forma, está se entendendo, cara. Entendeu? E é difícil hoje, no mundo de hoje, você ver esse tipo de coisa acontecer, cara. Espero que a gente chegue nisso e que não precise ser no século 24. Como a gente gosta de falar, isso é puro suco de Star Trek, né? Essa cena. Exatamente isso. E aí, falando sobre a Win, que falta falar sobre ela, começa que o Aira diz que foi proposital dar camadas aqui para a personagem da Win, para contradizer todas as expectativas da audiência, porque até então ela sempre foi retratada como a completa antagonista, né, do emissário, do Sisko, da Federação. Ela fez várias coisas assim que não conseguiram provar, mas a gente sabe que foi ela que fez, que ela tentou matar o Barel, entre outras coisas, 2 vezes, né? Uma, no fim, ela consegue, né? E aqui eles colocam em uma cena ou outra, uma outra visão dela, uma visão mais soft, assim, e até interessante que ela e a Kira, desde o começo, elas estão se bicando, uma dando indiretas, mas que são bem diretas na realidade, né? E aí eles suavizam, mas ao mesmo tempo não suaviza, porque nessa cena aí que o Castanha estava comentando, da Win chegar e ele falar, não, ela que vai me ajudar, né, o Jake, pô, mas como é que você vai deixar o diabo te ajudar? Justo ela? E aí você fala, não, ela falou que, pô, será que o Sisko vai me perdoar? Agora eu vejo que ele é o emissário, o que eu posso fazer para mudar essa visão que ele tinha de mim? Eu vou seguir agora o que o emissário está me falando. Você fala, não, pô, ela, né, agora acho que ela resolveu ser boazinha. E aí a hora que ela vai ajudá-lo e com o negócio ali da visão do orbe, traz o orbe da profecia, e aí o cara lá tá passando mal e ela deixa ele seguir, e aí a gente lembra do episódio Life Support, em que ela faz a mesma coisa com o Barrel, porque o Barrel fala, não, eu preciso continuar aqui, porque a gente precisa fazer as negociações com os cardassianos, eles só vão conversar comigo, e ela deixa ele se enfiar num buraco ali que vai levar à morte dele. E aqui a gente não sabe, né, não é dito isso explicitamente, se ela está aceitando, não, o emissário disse isso, ele sabe o que está fazendo, vou deixar ele ir até as últimas consequências, ou se por trás disso tem aquela coisa ainda ruim que a gente conhece e que ela fala, não, deixa ele aqui, se ele está querendo se matar aqui, beleza, porque se ele morrer, eu não preciso mais lidar com o emissário. E a gente não sabe. Da mesma forma que porque logo que ela chega, a Kira já dá uma porrada nela. A Win fala, nossa, você está muito doce, né? Você está muito fofa, porque a Kira está grávida. E aí a Kira fala assim, as aparências enganam, mas você não precisa que eu diga isso. Ela já dá uma porrada ali na Win, a Win disfarça tal e sai. E aí depois, quando a Win vai dizer pra Kira, não, eu acho que eu errei,
eu não acreditava que o Sisko era o emissário. Não, mas ele é o emissário. Agora ele provou, ao achar Berhala, ele provou que ele é o emissário e tal. E a Kira, não lembro exatamente as palavras que ela fala, não, você tem muita coragem sua de dizer isso. E a Win vai e dá uma porrada nela ali. Não, vocês que lutaram, né, na resistência, acho que só vocês é que tinham coragem, mas eu também fui presa porque eu só tinha a minha fé e eu pregava a fé, né, dos profetas, e por isso eu fui presa, fiquei 5 anos presa, tomei muita porrada, me lembro a violência que eu sofri enquanto estava presa, e aí a Kira até se cala, né, ela não tem o que falar sobre isso, mas a gente fica pensando o quanto isso é verdade, porque a gente, de certa maneira, não sabe se a gente acredita na Win ou não. Ela tá falando isso só para se fazer de vítima perante a Kira, ou realmente isso aconteceu? A gente não sabe. Se a gente for pensar lá atrás, outras coisas que foram ditas, embora os cardassianos não gostassem que o povo bajoriano seguisse a religião, mas ao mesmo tempo eles permitiram que os Vedeks continuassem. Era uma coisa meio tolhida, mas eles estavam ali. Então, o que será? Será que a Win fez alguma coisa muito forte que fez com que ela realmente fosse presa? Ou ela jogou essa para Kira só para dar uma suavizada nela, para a gente achar que ela, no fundo, ela também é uma pessoa que passou por coisas tão difíceis quanto o pessoal da resistência que estava lutando? Assim, é incrível, assim, todos esses diálogos e essas cenas com a Kai Win. E o que você acha? Você acha que ela sofreu isso aí que ela falou pra Kira, ou você acha que não? Eu acho que até ela pode ter sofrido, mas ela conta e fala isso porque ela tem intenções por trás, entendeu? Não sei. Eu acho isso também. Ela tá se vitimizando. Tipo, eu também sou coitadinha, exatamente. Eu sou boazinha, na verdade. Uhum, sim, eu também lutei por Bajor, né? Eu também luto por Bajor, eu também tenho coragem, tenho fé. Eu acho as cenas muito legais, mas e aí que tá, a essa altura do campeonato, conhecendo a série toda, eu não sei se é um efeito de conhecê-la toda, mas assim, eu não consigo comprar por um segundo, assim, que ela pode ter um pingo de redenção, assim. A minha esperança na Kai Win é zero. E a minha nem reação, precisa ver pra frente. A minha reação é a do Jake, entendeu? Tipo, como você pode achar que o caminho é isso aí? Mas eu acho que você não precisa olhar para frente, Salvador. Tudo que eles já presenciaram, já vivenciaram do que a Kai Win fez, quando ela antes era Vedek, na realidade, eu concordo. acho que não dá pra gente acreditar que ela pode ser uma pessoa boa, né? Não, eu concordo com você, mas é aquela coisa, como eu não me lembro de ter visto esse episódio sem saber o que vinha depois, sim, para mim é uma coisa que é barrada a priori. Agora eu fico me perguntando se talvez alguém que não tenha visto tudo possa pensar, olha aqui, de repente ela tem um lado bom, ela é bem intencionada, apesar de equivocada. E acho que mesmo nesse episódio eles já dão umas pistas do tipo, não, ela continua sendo a mesma filha da puta de sempre. Os caras querem fazer a cerimônia lá, bom, o Sisko tá atrasado, então vamos começar aqui, deixa ele e tal, não sei o quê. Ela, na verdade, ela viu como mais uma oportunidade política para ela. Tipo, bom, já que vamos entrar na federação, eu tenho que ser protagonista disso aqui também. E eu acho que é mais isso do que ela realmente ter algum pingo de arrependimento ou de reflexão ou de que mudou de lado e agora acredita no Sisko como emissário. Acho que ela tá fazendo política como ela sempre fez. De novo, como em Life Support, que no final ela leva a fama de que foi ela quem assinou tratado lá. O tratado de paz com Cardassia, né? Falou, não, ele já morreu e ele fez isso do bom coração. Eu tô aqui, é importante a figura da Kai ter esse poder e tal, e todo mundo, né? Exatamente. Então, no final, eu acho até consistente a atitude. E se tem uma justificativa que eu acho pobre, e acho que é pobre justamente porque é falsa, é essa. Ela fala, não, agora que ele achou o Berhala, agora eu acredito nele. Antes não, mas agora, como se já não tivesse tido tantas coisas antes que justificassem uma crença se ela tivesse disposta a acreditar, né? Talvez é mais um reposicionamento, eu acho. Não tem muito...
Eu acho. Tipo, bom, o cara Quem conhece venceu a série guerra não vai pensar política, diferente disso. Bajor vai entrar na federação. Então, como é que eu me reposiciono para ser... É centrão. Eu sempre sou governo. Como é que eu faço para ser governo de novo? É isso. Centrão religioso, tá certo. Eles estão meio que a entender, tá lá, né? mas a Kira meio que dá a entender que a Kai Wynn ainda teria um certo poder de dizer, não, Bajor, não vamos entrar para a federação. Eles autorizaram aqui e tal, falaram que a gente pode entrar, mas me pareceu que ela poderia colocar uma posição contrária ainda. O cara achou a cidade, ela falou, bom, agora... Então, ela faz a leitura de que o poder dela diminuiu. É isso. Porque até então, o Sisko, ele não agia proativamente como emissário. Todo mundo considerava como emissário, mas ele não agia como emissário. Exato. Aí agora, a partir do momento em que ele acha Berrala, aí o negócio fica... Cidade que desapareceu há 20 mil anos atrás e que nunca ninguém achou, e aí o cara vê a imagem e tá tendo visões... E aquela coisa, né, da profecia lá. Somente quem foi tocado pelos profetas é que irá achar a cidade perdida de Berrala. E aí acho que fica meio que insustentável ali naquele momento para Wynn. E é aquela coisa, realmente, ela é a política que vai por onde... Ela lá na trilogia do Círculo, ela estava apoiando o cara, a hora que o cara foi desmascarado, ela pulou fora e queimou o cara na fogueira e... É isso aí. Ela vira oposição para ser situação. É isso aí. Exatamente. E aqui ela vai onde se escutar. Nesse momento não tem como ir contra, e ela vai se ajustando assim. Ela pode até ter sofrido parte do que ela disse, pode até ser verdade, mas não a torna uma pessoa boa para qualquer parâmetro. Ela é o que ela é, que a gente já conhece. Isso é um sociopata, entre aspas, vamos dizer assim, né? Manipulando as pessoas em volta. É isso. Basicamente é isso, né? Basicamente. Mas assim, uma coisa que a gente tem que dar o braço a torcer e falar é que ela nunca foi colaboradora dos Cardassianos. Ela realmente sempre esteve do lado de Bajor. Ela podia ter Mas eu acho que assim, naquele momento lá, quando ela não devia nem ser Vedek, nem nada... ela sempre apoiou Bajor. Então, a gente podia pensar que, será que ela, naquele momento, se ela tivesse sido colaboradora, ou de alguma forma ela poderia ter tido uma vida melhor, mas ela não fez essa leitura de que, aqui agora é melhor ser colaboradora, que vai ser melhor do que ser contra os Cardassianos. Não. Ela pelo menos nunca foi mostrado e nunca se apresentou ela dessa forma. Ela sempre esteve do lado dos bajorianos, mas sempre se mostrou, né, xenófoba, que ela era contra. Então, quando o Bajor se livrou de Cardassia, que acabou a ocupação, ela não queria a federação de jeito nenhum ali. Então, nisso ela sempre foi coerente, digamos assim. Assim, não dá para saber também, né, Mari, se ela não foi em algum momento colaboradora. Não tem provas que ela tenha sido. E ninguém nunca mencionou, mas assim, eu não me surpreenderia, tá? Porque... eu não vejo a Kai Wynn passando muitas torturas sem colaborar, viu? Não sei, mas eu, por outro lado, eu não a vejo colaborando com os Cardassianos. Embora, de novo, seremos... Eu não duvido nada. Não duvido de nada. Vindo dela, não duvido de nada, cara. Embora no final, não vamos dar spoiler, mas no final isso daí vai ser subvertido de novo, né? No final da série. Mas assim, tem uma cena, eu não consegui identificar que sentimento que a Louise Fletcher passa ali na cara dela, mas é uma cara tão interessante, tão, assim, não sei nem dizer o que ela queria dizer com aquela cara, mas é impactante ali quando ela tá conversando no final com a Kira, que aí ela fala que até antes do Sisko descobrir Berrala, ela sabia quem eram os inimigos e agora ela não sabe mais e agora nada é certo. E aí a Kira fala assim, isso faz da vida interessante, não? E aí a Louise Fletcher faz uma cara, assim, que eu achei fantástica, assim, uma expressão maravilhosa, assim. Achei, essa cena final é muito boa. E eu acho que aqui a Louise Fletcher arrasou aqui nesse episódio. Foi bem mesmo. Ela é muito boa, né? O elenco dessa série é brincadeira. E aí, o negócio que você estava falando, né, do que o Aira fala, de que
proposital o modo como eles escreveram a Win aqui, e aí o Hans Beinler fala que o Aira sempre disse para eles que eles tinham que escrever os personagens sempre de forma tridimensional, e que aqui nesse coisa específico ele fala, pô, a Kai é uma personagem importante, ela não é, né, um samba de uma nota só, ela é complicada, ela é multifacetada, e aí eles escrevem assim, então você vê que todos esses personagens de Deep Space Nine que são recorrentes, a gente vê essa característica neles, e aí pela fala do Hans Beinler, a gente tem que assumir aqui que é tudo obra do Aira. O Aira criou ali todos os roteiristas nessa coisa de você investir nos personagens recorrentes que você tem, e aí é por isso que Deep Space Nine é a série de jornada que mais tem personagem recorrente excelente em nível de personagem fixo. Não são 100% todos, mas a gente tem aí o Ron, o Nog, a Win, o Ducati, o Garak, todos são, sim, excelentes. Faltou um, né, nesse episódio, um importante. Shakaar. Exato. Esse daí é o meu único porém com relação ao episódio, porque fica muito esquisito você ter ali, naquela sala ali, um monte de gente e o Shakaar não tá ali. Ok, era uma cena muito pequena para eles trazerem o ator, isso ia custar muito caro, mas então que fizessem uma coisa diferente. Ao invés de chegar nessa cena, quando o Sisko chega dizendo que não, o Bajor não pode entrar, por que não chega ele falando isso para o Win e fala, olha, já falei com o Shakaar, liguei para ele e falei que Bajor não pode entrar por causa disso, disso, disso. Talvez eles pudessem ter criado de alguma forma para o ator não aparecer, mas ele ser um elemento ali da trama, porque isso realmente se perde, né? Porque você faz essa escolha que é importante de você colocar essa coisa de Bajor ter sido aceito para entrar na federação, e a gente teve lá em Crossfire que o Shakaar tá ali presente, que ele tá nas negociações e tal, e aqui ele não tá. Isso realmente, infelizmente, para mim, se tem alguma coisa nesse episódio que me incomodou, foi isso daí. Tem uma outra coisa que não... Eu não sei exatamente se é incômodo e nem sei se a gente deve falar nesse episódio. Você deixa para falar mais tarde. Pode né? falar, eu sei do que você vai falar, mas pode falar. O que tem a ver com Purgatório e Shadow, a gente pode deixar para depois. Então. Prefere deixar para depois? Eu acho que tem que deixar para depois. A gente pode dizer o seguinte, que a mudança nesse episódio do uniforme tem consequências interessantes para frente. Mas eu acho que é uma reflexão interessante, cara, para fazer, porque considerando o que o Bashir fez nesse episódio, cara, eu acho que fica melhor ainda, entendeu? A gente sabendo o que vai acontecer com ele, etc, entendeu? Eu acho que faz mais sentido ainda. Se tem uma parte do episódio que eu acho interessante, é essa. Eu acho que se encaixa... eu acho que a gente deveria conversar lá em Purgatório Shadow by Inferno's Light. Exato. Acho que a dica... Infelizmente... A dica para os nossos ouvintes é o seguinte, lembre-se do que o Bashir fez aqui nesse episódio. Isso, aí a gente... Chegaremos lá. Exatamente. E tem uma outra coisa interessante nesse episódio, que ele tem algumas ceninhas cômicas, né? Deep Space Nine não deixa a peteca cair nesse sentido. Sempre tem alguma coisinha que eles põem. Então, aqui você tem... Mesmo os diálogos da Kira com a Win, você sabe que tem umas cutucadas ali que você ri quando isso acontece. Você sabe que ela tá sacaneando ali, né, a Win, principalmente na primeira cena. Daí tem a cena que tá lá na delegacia, o Odo, o Worf e a Kira, e eles estão discutindo onde que eles vão colocar lá o almirante, o capitão, eu não sei mais quem, e aí ele... Né, o Odo fala, não, vamos pôr ele aqui, o Worf, não dá por causa disso, então vamos pôr ele lá, não dá por causa disso, e aí a Kira fala, não, boa sorte para vocês aí, na hora que a Win chega e quer falar com ela, né, e aí o Odo retruca, né, eu também poderia dizer a mesma coisa para você, boa sorte. E o Quark ali também, né, tem duas cenas do Quark que é só ali para dar uma descontraída no episódio, que é primeiro ele e o Odo dizendo que ele vai ter que ir lá conversar com a magistrada sobre o fato dele
ter negligenciado a manutenção da Holosuite, e aí depois quando o Bajor é aceita na federação, ele abre o banner, e aí a hora que abre o banner não é o banner da federação, é o banner dos Klingons. Eu acho interessante essas coisas poucas que dão uma leveza assim, para os episódios, sem ser algo que atrapalhe na história, digamos. Não sei se vocês gostam. Eu acho bem vivo, acho que bem vivo e não atrapalha não. Você não vê nada muito fora da caracterização, acho que é válido, sim. Episódio bem pesado, muita coisa acontece, muita coisa muito intensa acontece. Você tem, no final, ainda o jeito que tem que escolher o pai pela operação ou não, aí você lembra até, tu lembra até do De Vista naquele momento, né? Ele fala, eu preciso de você, e decide pela cirurgia. Muito intenso e tem esses momentos mais leves, assim. É bem legal. Tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar sobre a direção do Jonathan West, sobre algum ator que fez... Na realidade, a gente só tem um, né, que é o Ernest Perry Jr., que fez o Almirante Whitley. Mais alguma trivia, alguma questão que a gente não tenha falado? Eu vou dar uns chutes aqui. O Almirante, ele é meio durão, mas casa bem com a ideia de um burocrata, né? Uma imagem burocrática da frota. Eu acho que casa bem, apesar do ator, pelo menos aqui, não ser muito empolgante. Eu gosto da direção, tem momentos felizes. Eu gosto muito da cena a primeira cena da Kira e da Win é uma tomada longa, né? Ela vai se desenvolvendo de maneira bem lenta, aí depois no final vai para os close-ups, assim, de maneira bem fluida, na medida do possível. Achei bem bolado o negócio. De maneira geral, eu gostei. Mas eu tenho fraco pelo episódio, fazer o quê, né? Então, o Ernest Perry Jr., infelizmente falecido, né, recente, eu não gostei da participação dele, mas acho que ficou dentro do que a gente espera de um almirante burocrata da Frota Estelar, como a gente comentou. Acho que ficou difícil ali a interação dele com o Avery Brooks. Confesso que também não gostei muito da participação em algumas cenas do Brooks nesse episódio, achei que ficou um pouco over. Não todas, obviamente, né, mas algumas eu não gostei. Aquela cena ali em Bhrala, principalmente quando o Almirante aparece ali, sei lá, não encaixou pra mim. De forma geral, a direção aí do Jonathan West foi boa, né? Um pouco mais feijão com arroz, vamos dizer assim, não ousou, não fez um plano de sequência. Tem algumas mudanças de ângulo ali, principalmente quando o Sisko tava meio que surtando ali, passou mal, tal, caiu lá. Quando ele interrompeu a reunião lá da admissão de Bajor na federação. Nessa cena dá pra você ver melhor, Mário, a combate dele no lugar errado. O pessoal até comentou aí, né, que o uniforme deles ainda não estava devidamente ajustado aqui. Realmente aquela parte cinza, né, que fica a parte do ombro, vamos dizer assim, estava muito baixa realmente. Estava muito grande, né, a parte cinza, então o Avery Brooks teve dificuldade ali de colocar combate no lugar certo. Se ele colocasse mais para baixo ali, ia ficar abaixo do peito dele. Então ia ficar esquisito também. Outra coisa também que percebi... E esse negócio de uniforme aí estava meio bagunçado, porque a gente ainda viu alguns oficiais da frota com uniforme antigo, né? Quer dizer, Claro. não mudou tudo, estava meio zoado ainda. O próprio almirante estava com um uniforme... Então, mas parece que os almirantes, de forma geral, eles alguns usam, né? Aqueles uniformes de gala também. Isso aí, com certeza, é questão de despesa. Sim, com certeza. Para você ajustar ali o uniforme de um extra ali, quando não tem sobrando, fica complicado. Inclusive, eles pegaram os uniformes antigos aqui e mandaram para a Voyager. Sim. Mas você vê como é que os uniformes ainda precisavam ser ajustados. Tem uma cena que o Sisko, ele tá com o uniforme fechado até o pescoço. Então tem uma parte que depois fica só em formato de V, né, que é a gola ali, que não deveria ter um zíper até o final, né, porque realmente ela fica em formato de V. Mas aqui ele consegue fechar até o final e fica esquisito, cara. Você vê que tá um negócio esquisito. Boa parte do episódio ele tá sem a túnica dele, né, tá só com colete e tal, e aquela blusa de baixo, mas às vezes que ele apareceu com a túnica completa fechada, não tá legal, cara. Tá? Precisou ajustar ali. Que é bom que depois isso acertou. Só pra finalizar, a direção do Jonathan West foi ok. Aquela cena lá no Ops foi muito bem filmada, blocada. As transições ali, você vê ali que deram uma emoção diferenciada pra cena. De forma geral,
ok, direção dele, nada de mais, mas também nada de menos, né? Não comprometeu. Lembrando que ele era diretor de fotografia aqui, né? Da série, né? Ele não era diretor. Ele tinha alguma escala aí para cumprir como diretor, que era o Rick Berman que dava essa oportunidade, né? Na época lá. Mas ele era de fato diretor de fotografia. Tem uma cena que o Sisko tá esculpindo ali as formas tipo naquele melão, parece um melão aquilo, né? Que é uma homenagem ali à cena do purê de batata daquele filme de 1977, Os Contatos Imediatos do Terceiro Grau, né? Do Steven Spielberg. É a cena que o Richard Dreyfuss tá jantando lá com a família e ele começa a fazer a forma do disco voador lá no purê de batata, né? Ele fala, papai tá aqui ainda, tá tudo bem e tal. Fica meio emocionado lá, enfim. Pra quem não assistiu o filme, vale a pena ir. Ganhou o Oscar de melhor fotografia em 78 e teve mais 7 indicações lá pro Oscar. Acho que uma coisa que vale a pena a gente comentar aqui sobre esse episódio, né? Que, enfim, suscita aqui alguma controvérsia, né? Como a gente comentou aqui durante o podcast, é que também ninguém fica imune a ele. Tipo assim, gostando ou não do episódio, ele gera assunto. Então, assim, se o papel dos roteiristas é fazer uma boa hora de entretenimento na televisão, eles conseguiram fazer. Você pode não concordar com tudo que eles escreveram, você pode não achar que é o melhor episódio, cara, mas esse episódio dá conversa. Você gostando ou não dele, ele tem conversa pra você desenrolar, comparar as reações dos personagens. Eu não acho que ele faça mal para nenhum personagem, tá? Acho só que, assim, fica um pouco discrepante algumas coisas, mas, assim, levando em consideração que o Sisko estava num estágio mental, vamos dizer assim, diferenciado, independente do motivo, se foi o choque que ele tomou, se aquilo foi só um dispositivo de trama para, de fato, ativar lá o receptor dele com os profetas, acho que vale, assim, né? Considerando tudo que o personagem passou até aqui e que ele vai passar até o final da série, acho que é extremamente válido o que aconteceu aqui nesse episódio para ele. Então, assim, pode não ser o meu episódio favorito, mas eu tenho ciência do mérito dele pra série, assim, entendeu? Pra mitologia da série. E eu acho que, assim, de alguma forma, os roteiristas conseguiram tornar esse episódio interessante, né? Seja por você concordar com as decisões tomadas pelos personagens ou não. Então, acho que é um episódio que, de alguma forma, é mais do que importante aí pra mitologia da série. Não sei se eu fico feliz ou triste, mas esse episódio tem chance de ser o mais longo. Estou pensando eu editando. Não vai ser não. Não, já passou de 2 horas. Salvador, e você? Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar do episódio que a gente acabou não comentando? Não, acho que abordamos tudo. Assino embaixo do que o Ale falou aí. Acho que é um episódio provocante e por isso tem seus méritos, embora uns vão olhar com alguns olhos, outros com outros. Só reforçando que podiam ter arrumado o uniforme do Sisko. Só isso. Muito bem, então vamos às notas. Castanha, quantas estrelas você dá para Rapture? Eu sou fã desse, 4 estrelas. E vivo René Chevalier. E você, Ale? 2 estrelas para Rapture. Salvador, e você? Bom, como eu diria meu amigo Reinaldo José Lopes, a hora mediocritas. Eu vou com 3 estrelas, que fica entre o Castanha e o Ale. Bom, eu vou me juntar ao Castanha e vou dar 4 estrelas também para Rapture. Gosto demais desse episódio. Acho que por tudo que a gente conversou aqui, e no fim, o Ale que deu 2 estrelas, mas eu acho que ele resumiu muito bem o que esse episódio significa agora no final, e aí eu olho pro episódio com o copo meio cheio, não meio vazio. Então eu curto toda essa questão da mitologia da religião bajoriana e de tudo que fizeram pro Sisko aqui e as consequências que a gente vai ter aqui para ele, para Bajor e para os personagens. Eu gosto demais desse episódio. Muito, muito, muito bom. Acho que fechou com chave de ouro essa trilogia do Emissário e abriu portas aí para muita coisa que a gente vai ver daqui para frente. Muito bem, então queria agradecer, Salvador, mais uma vez por você ter vindo participar aqui com a gente do Balde do Odo. É isso aí, prazer estar aqui com vocês e a 6ª temporada tá aí. Aí é um deleite total. Ale, valeu pelo bate-papo. Valeu, até a próxima. Castanha, sempre uma satisfação estar conversando Valeu, contigo Mariana. aqui. Obrigado, gente. Salvador, Alexandre, até a próxima. E obrigada a você que ficou nos escutando até agora.
não deixe de visitar lá a nossa página do TB, a gente também está no Instagram, no Facebook, no YouTube, nos procure, tem o grupo do Telegram também, se você quiser ficar sabendo de todas as notícias fresquinhas quando elas entrarem no site, quando que a gente vai fazer live lá no YouTube, lá você fica sabendo de tudo. E aí a gente volta daqui 15 dias com outro excelente episódio. Eu sei que esse é daqueles episódios que não é um clássico, não é nada, mas eu amo de paixão o episódio, sempre gostei muito dele e acho que vai ser muito interessante revisitá-lo agora com outros olhos, com essa coisa mais crítica que a gente faz aqui no balde, analisando o que o episódio significa para a série como um todo e para os personagens, e acho que vai ser muito legal. Então a gente se vê daqui 15 dias. Valeu, pessoal!